E atenção, 14 municípios paraibanos devem ter cotas do FPM reduzidas em 2024. Saiba daqui a pouco aqui no F5 o porquê e quais as cidades da Paraíba atingidas. E a coisa tá muito feia nas hostes do Partido Liberal. O PL, após anunciar a adesão ao prefeito Vitor Hugo de Cabedelo, o deputado Valber Virgulino, que sonha em ser candidato a prefeito naquela cidade, declara guerra contra o Wellington Roberto e também contra o ministro Marcelo Queiroga. Tá um boi de rei, tá uma confusão dentro do partido do inelegível Jair Bolsonaro. E tem mais confusão no partido do capitão. Nilvan Ferreira acusa o deputado Wellington Roberto de entregar o PL de Cabedelo ao prefeito Vitor Hugo em troca de cargos e de benefícios. Que benefícios são esses? São, com certeza, bons. Secretário de Saúde do Estado, o médico Johnny Bezerra, diz que se for convocado pelo governador João Azevedo, topa sim disputar a prefeitura de Campina Grande no próximo ano. Mentira tem perna curta. Após as fake news disseminadas pela extrema-direita aqui em João Pessoa, Tribunal de Contas do Estado atesta a qualidade das mesas digitais compradas pela Prefeitura da capital. E o tocador, o cantador Santana se emociona e emociona a plateia no Parque do Povo ao homenagear Flávio José e defender os artistas regionais de todo o Nordeste. Assina embaixo, cantador. Mais de 20 novos radares de limite de velocidade e avanço de sinal vermelho começam a autuar motoristas a partir deste sábado aqui em João Pessoa. Daqui a pouco o F5 vai te contar onde vai ou vão ser instalados esses radares. Só espero que esses radares não funcionem após as 22 horas, onde a insegurança bate em toda a capital paraibana. E o desemprego entre os brasileiros cai mais de 8% no último trimestre. Mas queda não representa mais pontos de trabalho, diz o IBGE. Governo Federal divulga novas regras para compras internacionais pela internet e produtos de até $50 ficam livres de taxação. E o Tribunal Superior Eleitoral, o nosso TSE, entra na 4ª sessão para julgamento de Jair Bolsonaro e o ex-presidente está a um voto da inelegibilidade. O presidente está a um passo do inferno. Será? Na entrevista F5 de hoje, vamos conversar daqui a pouco nos estúdios da Rádio Pop com a vereadora do município de Campina Grande, suplente de deputada estadual e virtual candidata a prefeita da Rainha da Borborema, Jo Oliveira. Com ela vamos falar sobre sua atuação na Câmara Municipal de Campina Grande.
Também ela fará uma avaliação da atual gestão do prefeito Bruno Cunha Lima e também o que ela espera do pleito do próximo ano no estado. Ei, não saia de casa sem saber. Motoristas com habilitação de carteiras da categoria C, D e E estão novamente obrigados a fazer exame toxicológico a partir deste sábado, 1º de julho. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você, ouvinte, forme sua própria opinião. A apresentação é do ausente que a partir de segunda-feira diz que estará presente todos os dias. Rui Dantas. Eu não acredito numa coisa dessa. Nem que caia meteoro, ele disse que vai estar. A apresentação é dele também, o homem roncador, Fábio Bernardo. E dele, o dorminhoco, o homem que dorme muito, o sonolento Petrônio Torres. A reportagem é dele, o farrapão, Fábio Augusto. Ai. Trocou o F5 pra contar a história exato, do Capitão e passear com a cachorrinha. Ai, meu Deus do céu. Perdi tudo aqui. A produção é também dela que levou falta no F5 na estrada. Tinha até torcida organizada para recebê-la lá em São Vicente, Seridó. A Juliette não, a Juliana Carneiro, Pepator. A edição é dele, ele queria estar lá, mas não pôde, Cosme Lira. E a sonoplastia é dele, do melhor DJ da Paraíba. Sonoplastia e edição de imagens com o homem do podcast de frente com coxinha, ele, Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pela 89.3 Rádio Pop FM. Em Soledade, região, pela Caruá FM 90.1, o Povo Arretado, Rádio Arretada. Na cidade de Olivedos, pela Olivedos FM 87.9. No Sertão, pelas rádios Opção em Pombal, que é a 104 FM. E também a Angelim, na cidade de Souza, 102.3 FM. Você confere ainda pelas rádios Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. Se você preferir, pode acompanhar também pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Bernardo. 12h16. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena pra tu vir. Já estamos por cá, apesar da chuva e do frio, DJ Coxa, e sem muita demora. Deixa eu pedir licença ao pessoal das nossas lives no YouTube e no Facebook. Vai ficar só a imagem por lá. Se quiser escutar forró, vai lá pro rádio também. Porque é sextou. E dia de sextou, no último mês. No último.
tudo que é jeito. Deixa o homem tocar. Aumenta o som pra Natanzinho. Cadê meu povo? Eita, rapaz, é bom demais. Tá acabando o mês de junho, meu Jesus. Tá chegando ao final do mês mais gostoso para o povo do Nordeste. Mas tem ainda Santana, né? Tem um monte de coisa pra acontecer ainda. É Nordeste, é São João, é Paraíba, é forró o ano inteiro. Agora sim, já passou o São João. Só não chame o Zé Ramalho pra tocar, né? Zé Ramalho da chuva. Não chame Zé, não. Aliás, rapaz, eu recebi um meme hoje tão arretado. Acho que foi o nosso presidente Marcos Web. Foi você que botou aí? Ah, cadê? Eu tô procurando aqui. Hoje eu não vou trabalhar, tá chovendo. Costes Lira, você me paga, viu, Costes Lira? Outro rei do meme, esse Costes Lira, meu Deus. O bicho é ligeiro, viu? Costes Lira, Costes. Já fez um meme comigo aí. Coxinha, hoje estou igual a Zé Ramalho, sem querer trabalhar na chuva. É muito meme, rapaz, é muito meme. Costes Lira, você me pega, viu? Eu lhe pago, eu pego você, viu, seu Costes Lira? Foi ligeiro, valeu, Costes Lira, o nosso editor, o homem que gosta de forró, de piseiro, de sertanejo, é torcedor do Flamengo também. 12 horas e 25 minutos na Paraíba, gente, agradecer demais o carinho da audiência durante todo esse mês de junho, durante toda essa semana. Agradecer também, muito especial, ao povo do Curimataú, do Seridó da Paraíba, que ontem recebeu o F5 na estrada. A Cidade Solidária, nosso querido Rick Jansen, parceiro, ele que é o gerente de programação da Carol FM, mais uma emissora do grupo do Sistema Pop de Comunicação. Agradecer a toda a população de São Vicente de Seridó, terra que faz o melhor São Pedro da Paraíba. Chegamos na região do Curimataú, Seridó, na quinta-feira. Na quinta-feira fomos à cidade de São Vicente de Seridó, acompanhamos o Festival de Quadrilhas e ontem fizemos direto do palco do evento que acontece até domingo no São Pedro São Vicente de Seridó. Fizemos o F5 na estrada. Agradecer demais a receptividade do prefeito Erivan de Bio, da vice-prefeita Corrinha, dos secretários, vereadores e em especial da população. Graças a Deus a cidade parou para acompanhar o F5, cidade bacana, bem administrada pelo prefeito Erivan. Enfim, a gente só tem a agradecer pela receptividade e dizer para você, ouvinte, espectador do F5, ainda tem muita coisa boa para acontecer em 2023 em termos de F5 na estrada, novas emissoras vão se incorporar à nossa rede F5 de comunicação. Enfim, tem muita coisa em gestação, muita coisa para acontecer. E, Pepa, a partir de... Que frio, Frio, né, rapaz? Já pensou? Rapaz, então, não é mais se brincar, é mais frio do que Bananeiras. Chega a fazer fronteira ali com o Rio Grande do Norte já, né? É bem pertinho, né, do Rio Grande do Norte? Não. É lá em cima, mas sim, olhando no mapa aqui, é bem pertinho do Rio Grande do Norte. Veja aí. Não, é lá, mas sobe mais um pouquinho lá pra... Mas é relativamente perto, é porque você... Não, é o Cubati. Desorientou um pouquinho, não foi? Tem Cubati, É Nova porque Floresta, você não foi um bom aluno de geografia. Eu sou. Aquelas bandas eu conheço. Barra de Santa Rosa, que já é ali divisa. E ali é relativamente perto. Não é tão, mas é perto também. É também pertinho, Pepinho. É pertinho. Como Bananeiras também é relativamente perto, né? Isso, do Rio Grande do Norte. Do Rio Grande do Norte. É mais perto de Natal do que de João Pessoa. Foi bom demais. Fábio Augusto perdeu, Juliana perdeu, Luciano Coxinha perdeu, Rui Dantas perdeu, o nosso editor Costa de Lira pela receptividade. Petrônio, ontem a gente, como tinha compromissos em João Pessoa, não pôde ficar para comer o bode e a galinha que a vice-prefeita queria fazer lá no sítio dela. Enfim, mas não faltarão oportunidades e quem sabe, né, Pepa, agora em julho, a gente tem que sair pelo menos umas 2 ou 3 vezes dos estúdios pra gente cair na estrada, porque é bom demais estar perto da população e é muito bom saber que a gente é muito ouvido. Mas o Pepa tem fã, viu, Juliana? Formou-se fila. Ele foi com aquele perfume afrodisíaco, foi? Foi com perfume que deu um problema que ele ficou meio sonolento depois. Mas foi bom demais. Botaram olhado nele. Botaram olhado.
Era tanta gente olhando para o homem, rapaz, que é fazendo fila, fazendo Cara é fila. bonito, cara é bonito. Fazendo fila. Bom demais, meu povo, são 12 horas e 29 minutos. Juliana, Fábio Augusto, Petrônio Torres, todo mundo com radar aí ligado para o que está acontecendo no Tribunal Superior Eleitoral. O julgamento já começou, Juliana? Começou e está a um voto da inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Faltam os votos de Carmen Lúcia, da ministra Carmen Lúcia, do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive foi alvo de um pedido aí bem emocionado do presidente, disse que espera que Deus toque o coração de Alexandre de Moraes e que ele vote contra essa condenação, né? Que no ponto de vista dele, ele falou hoje pela manhã, entre aspas, é sem pé nem cabeça. E também falta o voto do ministro que foi indicado pelo próprio Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques, que a única dúvida é se ele vai ou não pedir vistas, mas mesmo que ele peça ou que ele vote a favor da absolvição de Bolsonaro, isso não vai significar muita coisa, porque a maioria, dependendo do voto aí de Alexandre de Moraes ou de Carmen Lúcia, a maioria já vai consolidar a derrota de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos fazer uma conexão com Brasília, mas antes de fazer a conexão com Brasília, para a gente sentir o clima do que ocorre nesse momento no TSE, quero fazer perguntas, placar, bolão. Vou começar por Juliana. Arrisco o placar. Eu acho que vai dar 5-2. Vou logo dizendo. Acho que dá 5-2. Eu acho que vai dar 5-2 também. Eu acho que Cássio Nunes não vai votar pela inelegibilidade, né? Enfim, eu acho que vai dar 5-2. Quem é que acha aqui que vai ser 6-1? Que Cássio Nunes vota? E aí, Pepa, qual o placar? 5-2. Fábio Augusto? Também. 5-2 também. Todo mundo acha que o Cássio Nunes vai seguir a divergência? No máximo ele pede vistas, mas eu acho que isso não vai acontecer. Mas votar pela condenação, Não vai eu acho que ele adiantar não que chega o a esse próximo ponto, voto não. é da ministra Carmen Lúcia, né? Já Aí define. já vai formar a maioria e aí já tá condenado já. Rapaz, essa turma é muito engenhosa. Ó, Pepa, o que fizeram aqui com a lata da Heineken. Ligeiro. Ó, o que fizeram com a lata da Heineken. Aproveitaram o I, o N, o E e fizeram um meme com inelegível. E a Heineken, Olha, a Heineken tem essa estrela vermelha mesmo? Tem? Já temos o voto de Carmen Lúcia. Ai, não, já tem o 4-1. voto. 4-1, atenção, Paraíba! Atenção, Brasil! Atenção, Paraíba, atenção, Brasil! Não, vamos sai ao da TSE agora! Ministra Carmen Lúcia, neste momento, fala do Tribunal Superior Eleitoral, poxa! Que se cuidava ali de um tratamento, de uma exposição, basicamente sobre alguns temas, todos eles relativos à eleição. Este é o objeto, é isso que foi cuidado, as provas foram produzidas porque o autor da ação questiona a licitude daquela reunião, considerando que a Constituição brasileira, no parágrafo 9º do artigo 14, estabelece que haverá de o legislador complementar, que no caso é a Lei Complementar 64, com as alterações que vieram, estabelece que há que se proteger contra qualquer ato que tisne a probidade e a moralidade administrativa, o abuso do poder econômico e a normalidade e a legitimidade das eleições em caso de abuso no exercício de cargo, emprego ou função pública. Nos termos, portanto, desse dispositivo constitucional, é que se tem, então, a lei complementar, em cujo artigo 22, e este é o fundamento jurídico, o enquadramento jurídico dado, em cujo artigo 22 se estabelece exatamente a possibilidade de partido político ou outros agentes poderem representar diretamente ao corregedor-geral relatos de fatos que podem ser considerados ilícitos. Foi o que foi trazido neste caso, contra a argumentação de que haveria ilicitude naquele comportamento, naquele enquadramento dado, naquela ocorrência, a vida no Palácio da Alvorada, na data, no local e com o discurso especificado, haveria um... A gente está escutando a ministra Carmen Lúcia, mas antes ela já se pronunciou
votando favorável à inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro. Portanto, agora é oficial. Tribunal Superior Eleitoral forma a maioria, placar de momento 4-1 para deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030 e já há avaliações que ele não poderá disputar 2030 também, repetindo o que aconteceu com o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, que por conta de dias, seria inelegível para disputar 2022. Avaliações dos meus colegas com a inelegibilidade já formada. A gente ainda não tem como avaliar se a leitura da condenação será feita hoje, porque há uma expectativa do ministro Nunes Marques pedir vistas. O voto está sendo lido ainda pela ministra Carmen Lúcia. Pedir vista é pior. Mas já se formou maioria 4-1. Ou seja, o resultado já está, a condenação já está decretada. Agora é esperar pelo placar, se isso se define hoje, e há toda uma expectativa para o voto do ministro Nunes Marques, que é o próximo a falar depois da ministra Carmen Lúcia. Carmen Lúcia continua falando agora no TSE. E por último, o ministro Alexandre de Moraes. Fábio Augusto, Juliana Carneiro, Petrônio Torres. Quais os desdobramentos a partir de agora? O bolsonarismo fica mais forte ou sai enfraquecido? Quem pode substituir Jair Bolsonaro no comando, na liderança da extrema-direita no Brasil ou do conservadorismo, o nome que queiram dar? E a partir de agora? Bolsonaro sai mais forte, sai enfraquecido, vai sair como vítima? O que pode acontecer? Hora de avaliações aqui no F5. Peba Torres. Bolsonaro encerrou sua carreira política hoje. Será? 80 anos ele vai ter em 2030. 80 anos. Com todo respeito a quem Mas Lula tem 80 hoje, não? Com todo respeito a quem não. Com todo respeito a quem tem 80 anos. Você acha que a população de um país vai votar em um senhor de 80 anos para comandar a sua nação? Joe Biden tem 83. Pouco provável. Agora sim, por exemplo, o bolsonarismo, se é que a gente pode dizer que ele é fruto do bolsonarismo, porque também já flertou com o lulismo, já foi da esquerda, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que Você sempre, acha que que Tarcísio é sempre, natural? Sempre se mostrou um político centrado, foi um ministro centrado com Lula, foi um ministro muito centrado com o Bolsonaro, teve um desempenho fantástico nas urnas do ano passado, e aí não sei nem se ele pode chamar ele do fruto do bolsonarismo, mas assim, hoje na minha opinião, e não é demagogo, não é hipócrita como é Romeu Zema, que prega uma coisa e faz outra. Tarcísio é um nome que surge aí de oposição ao governo Lula, ao PT, para, quem sabe, fazer frente aí nos próximos anos. Pepa apostando em Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Cosnes Lira já mandou pra gente. Luiz Inácio Lula da Silva tem 77 anos, não 80. Fábio Augusto, e aí? Em 30, Bolsonaro terá 80. E aí? Bolsonaro sai enfraquecido? Fábio Augusto. Sai fraco, sai forte? E quem será o comandante da direita, do conservadorismo? Sei lá, o nome que se queira, bolsonarismo a partir de agora, com Bolsonaro inelegível. Fábio Augusto! Muito bem, muito boa tarde a você, Fábio, a Petrônia, a Juliana, a Coxinha, a todos que acompanham. Se anime, não fique triste não. Coxinha, eu tô triste não, amigo. Se pra quem tá com sorriso, larga é você quem aí, tá rapaz. com sorriso é Juliana. Quem tá com sorriso, larga é você Juliana aí. que tá rindo. Bom, eu não sei, eu tô vendo você Fique aqui. Sua triste, expressão não. facial, não, eu tô É porque tranquilo. é sexta, amigo. Sabe Eu por adoro quê? sexta. É o dia que eu mais Sabe gosto, por quê, é sexta. Fábio? Eu acho que caiu extremamente no dia especial pra vocês, né? Pra mim? Pra vocês. Eu gosto de sexta, homem. Mas vamos lá, gente. Não tem aqui a gente não tem que discutir o óbvio. A gente sabia que iam torná-lo inelegível. E se é que não vão ainda prendê-lo, viu?
Isso é normal, isso aí, para quem acompanha a política, a gente sabe que vai acontecer. Há um sistema muito forte que está trabalhando para isso, para torná-lo inelegível, conforme tornou agora, já formou maioria, certo? O resto é só terminar o julgamento aí e o próximo coisa agora, conforme o próprio Benedito mandou ontem, o voto dele encaminhou para o Tribunal de Contas, encaminhou para o Ministério Público, já com acusações criminais para Bolsonaro, justamente para, de uma certa forma, ver se ele é condenado criminalmente e aí prendê-lo. Quando você me pergunta se Bolsonaro sai forte ou sai enfraquecido, eu não sei. Vamos aguardar a partir de agora. De uma coisa eu sei. O sentimento do conservadorismo, do direito, das pessoas de direita nesse Brasil, aflorou. Aflorou não é de hoje, não é de 2020, é desde 2018. Era um sentimento que a gente não acreditava mais existir. E quando veio a figura Bolsonaro, que ele foi quem acendeu com esse sentimento do conservadorismo, do sentimento da direita nesse país, a direita acordou, o povo acordou. E você viu, por mais que queiram negar, a eleição de 2020 saiu rachada. Saiu rachada, porque se o senhor Bolsonaro tivesse trabalhado direito, tivesse feito menos lambanças que ele fez no seu governo, tivesse falado menos, talvez teria vencido a eleição. Talvez, porque todos sabiam que Lula é um candidato muito forte. A pessoa de Lula é um candidato forte. Então, quando ele assumiu o papel de protagonista do lado da esquerda para enfrentar Bolsonaro, a gente sabe que as pessoas, o eleitor de Lula, voltaria com carga total. E foi isso que deu. Então, Bolsonaro pecou demais, errou demais, falou demais, pagou o preço e agora fez confusão com todo mundo, então está pagando o preço a isso. Mas o sentimento de direita acordou, o sentimento do conservadorismo acordou. Se você quer usar esse termo, saiu do armário, não, você já tá taxando aí. Não, saiu do armário que eu tô dizendo, a turma tava quieta. Não sei se saiu do armário, saiu debaixo da cama, não sei. Independente, amigo, o sentimento de conservadorismo de direita nesse país concordo plenamente com você. Bolsonaro conseguiu traduzir muito bem isso. Pois é, então, a partir de agora, vamos só aguardar se o nome de Bolsonaro... Você acha que quem comanda? Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro. Acho que mais Tarcísio é um excelente candidato, mas vai cumprir o trabalho dele lá no estado de São Paulo. Michele tem um excelente discurso, eu até me surpreendi quando eu já vi ela, ouvi, acompanhei algumas entrevistas dela, vi que ela tem um discurso bastante... centrado, sabe? Só não bota um colarzinho perto dela, né? Não importa, até Petrônio, porque, como o Petrônio aí... lembra, o próprio Tarcísio já se viu ao governo do PT, isso, né? Pode ser que alguém pegue no pé dele nacionalmente. Bom, esse cara já tá foi, aí, tá aí, eu sei que é isso. Agora, Coxinha, se a gente tivesse na televisão, agora a gente podia focar o contraste da fisionomia de Fábio Augusto para a fisionomia de Juliana Carneiro. Enquanto um tá triste, o outro tá rindo. Olha como ela tá! Esse Fábio olha como ela tá! Eu tô rindo da piada. Olha como ela tá! Sarcástico, eu tô rindo né? da sua figurinha aqui dançando com um cafezinho na Não, mão. você tá rindo por causa de outra coisa. Juliana Carneiro, e aí? O bolsonarismo sai forte, fica fraco? Quem sucederá Jair Bolsonaro a partir de agora? Olha, o bolsonarismo está mais fraco, mas não exatamente por causa dessas questões todas trazidas pelo TSE, por causa desse julgamento, por causa desse resultado. Eu acredito que, inclusive, esse tipo de situação coloca Jair Bolsonaro, o bolsonarismo e os simpatizantes de tudo que ele representou, coloca numa posição de vítima, numa posição fortalecida nesse sentido de que as pessoas precisam protegê-lo, de que ele está sendo perseguido e etc. E aí acredito que o julgamento não o enfraquece, mas sim a direita, que se diz representada por Jair Bolsonaro, sai enfraquecida por toda a conjuntura, por tudo que aconteceu nos últimos meses, pelos abandonos que Jair Bolsonaro tem feito aos seus aliados, pela isenção de responsabilidade dos próprios atos e deixando dos seus iguais queimarem na fogueira, vide os militares que estiveram no 8 de janeiro, vide os invasores dos três poderes que foram taxados agora de
infiltrados da esquerda, como é que você passa 4 anos incitando a sua base e as pessoas creem tanto, têm tanta força, têm tanta instiga, vão lá, fazem o que foi proposto e quando são pegos, dizem assim, são ditos assim pelo seu líder: não, esses aí não são os nossos não, esses são infiltrados. E aí você vai vendo que ao longo do trajeto do bolsonarismo, isso eu digo desde que sentei nessa bancada, uma das características principais de Jair Bolsonaro é a covardia e é o abandono dos seus. Ele não está com os seus até o final. Então, o bolsonarismo vem se enfraquecendo por causa disso, não exatamente por causa do julgamento, e o julgamento pode até ter dado, inclusive, um fôlego maior a essa horda toda, né? E digo horda sem nenhum pudor, porque, para contextualizar, inclusive, o ouvinte, Jair Bolsonaro está sendo julgado nesse momento e está sendo condenado, podemos antecipar assim, diante desse voto de Carmen Lúcia, porque ele usou os meios de comunicação, usou o poder político que tinha para atentar contra a democracia do país, o qual ele presidiu, o qual ele presidia no momento. Ele reuniu embaixadores de países diversos para atacar sem provas o nosso sistema eleitoral. Houve várias inspeções de Polícia Federal, de Exército Brasileiro, de instituições privadas e etc. Todas elas atestaram a segurança das urnas eletrônicas. Todas elas. Mas não fica em cima do muro, não. Quem é que vai comandar o bolsonarismo? E ainda assim, ele atentou contra a democracia. Então, quem atenta contra o maior bem que nós temos, a democracia brasileira, não tenho dúvidas de que é horda. E quem você segue o ministro Petrônio Torres. Michele Bolsonaro é o nome. Seguiu. Abriu divergência com o relator Petrônio Torres. Abriu divergência nesse momento. Ela já está aparecendo, inclusive, nas campanhas do PL aí em nível nacional. E tem muito mais penetração aí nas camadas femininas, que foram a mais resistente a Bolsonaro. Tem mais aparição aí no Nordeste brasileiro, no Norte do Brasil. O Tarcísio está lá para a banda do Sudeste. Eu acho que não é tão conhecido assim. Eu acredito que Michele Bolsonaro é o nome em que eles apostam. Vou empatar e deixar Luciano Coxinha decidir. Siga o relator Petrônio Torres. Eu acho que os meninos mimados, aqueles 3, eu não vou falar nem do 4, aqueles 3 meninos mimados, Flávio, Eduardo e Carlos, porque são os cabas tudo rápido, né? São um menino mimado aqueles caras, vamos ser, né? Os cabas com 40 anos, tudo, parece um menino mimado. Os bode velho, parece um... Sobretudo o Carluxo, que tem ódio, as informações, né? Que eles brigam direto. Ele chegou a ser proibido de entrar no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente, por Michele Bolsonaro, porque eles brigam. Eu não acredito que o menino... Eu acho que você está consumindo informações demais de Julian Lemos. Não é de Julian Lemos, não. Eu acho que você está consumindo informações São informações. Não é à toa que ele passou um tempo agora... Julian Lemos ainda existe. Não, peraí, para não tirar meu raciocínio, por favor. Ele, inclusive, há pouco tempo, ele ficou sem responder sem utilizar, ele tinha as senhas do pai, do Twitter, porque começou esse bafafá que Michele seria candidata à presidência. Eu só acho o seguinte, que esses meninos buchudos não vão deixar Michele ter uma ascendência sobre o bolsonarismo. Estou com o relator Petrônio Torres. Acho que o governador de São Paulo, por governar o estado mais importante desse país, do ponto de vista econômico, do ponto de vista populacional, parece ser um cara muito mais centrado, que conversa, e eu concordo com o Fábio Augusto. Eu acho que o Bolsonaro conseguiu fazer com que a direita, e quando eu digo sair do armário, não é nada pejorativo, não, longe de mim, é porque as pessoas tinham vergonha de se posicionar como direita nesse país, e a partir de Bolsonaro, pela forma como ele fala, a linguagem fácil, as pessoas tiveram coragem de aparecer. A gente até brinca, conviver tanto tempo com aquela pessoa e não sabia que estava lidando com um conservador. Mas enfim, acho que o movimento de direita se fortalece e tudo vai depender, a meu ver, como se comportará a economia daqui para frente. Se o Lula conseguir melhorar a economia desse país, acho que ele ou o candidato dele será muito forte para disputar as eleições de 2026 à presidência da República. E acho sim que Tarcísio de Freitas será o ungido pelo próprio movimento de direita como um candidato ideal para 26. Agora, Fábio, é bom lembrar ao presidente Lula que o maior adversário dele para 2026 será ele próprio. Viu? Se continuar falando besteira como falou ontem, né? Porque até agora, de fato, o que deu para perceber é essa luta
que ele travava para tentar provar de todos os jeitos que Bolsonaro errou, que Bolsonaro fez aquilo outro. E vamos ver agora, a continuidade do governo dele, se ele realmente vai fazer um bom governo, porque hoje, com Bolsonaro fora do caminho, ele não tem rival, a não ser ele próprio. Mas a gente tem alguma dúvida? Eu tô falando sincero. Dele alguém tem alguma dúvida que o país hoje está melhor do que o ano passado? Alguém tem alguma dúvida? Isso aí Basta ir no supermercado, Fábio. Basta ir nas universidades. É porque isso vem de um governo. Isso vem de um governo. Não, foi assim, ele mudou a chave, mudou o ano e já virou tudo. Mas Lula é do governo de quem? Porque o governo veio trabalhando. Após a pandemia, o governo veio trabalhando. A minha pergunta é simples. A vida hoje está melhor, a pessoa está pagando menos pelo preço da carne, menos pelo preço do combustível, a farmácia popular começou a funcionar, as bolsas na universidade que passaram um monte de tempo congeladas. Então, eu não estou dizendo que está tudo em ordem, não, muito pelo contrário. Eu acho que Lula está falando muita zerda, como está meio que defendendo o Maduro na Venezuela. Fica calado, Lula. Você está falando, não. Na Venezuela todo mundo sabe que não existe democracia. Então não adianta querer defender o regime da Venezuela lá que não presta. Vai governar. Mas eu acho, particularmente, que o país está melhor hoje. Está tudo resolvido? Não, tem muita coisa a fazer. Tem muita gente pedindo esmola. O desemprego ainda continua alto, embora tenha diminuído. Aí a gente viu a taxa de desemprego hoje, no trimestre, diminuiu mais de um ponto percentual do ano passado para cá, nesse período. Enfim, mas eu acho que tem muita coisa a ser feita. Coxinha, libera aí o 21788989. 21788989, liberado, você vai dizer 10 ligações. Tô feliz ou tô triste com a inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro? Você está feliz ou está triste com o resultado, com a formação da maioria no Tribunal Superior Eleitoral, que formou maioria com o voto da ministra Carmen Lúcia pela inelegibilidade do presidente Jair Bolsonaro? 21788989, liberado aqui no F5. Deputado Cabo Gilberto postou há pouco no Twitter: TSE forma a maioria para tornar Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. Concretizado o funeral da Constituição Federal. Primeiro ouvinte, 21788989. Tá funcionando hoje, DJ Coxa? Alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Fábio. Professor Isaac. Professor Isaac, e aí, professor Isaac? Tem motivos para comemorar ou tá triste com essa decisão do TSE? Vou fazer uma análise bem simples. Vamos voltar a 2018. O povo não conhecia Bolsonaro, estava vendo desde Dilma aquelas greves, tudo. Lula foi preso e Bolsonaro apareceu. Como diz aí o nosso xará Fábio. Prenderam Lula, não vou dizer se foi certo ou errado, não vou entrar no mérito, eu não vou entrar no mérito de nada. Lula indicou Haddad. Haddad quase ganha. Para que o público que é todo contra o petismo não é a favor de Bolsonaro. Ninguém conhecia Bolsonaro. Passou a conhecer quando ele ganhou a presidência. Eu que mais ou menos sabia o que ele fazia dentro da coisa, o que ele fazia dentro da Câmara. Mas olha o que aconteceu. Passou 4 anos, o povo conheceu. Dizem que foi o o segundo mais bem votado líder de que só tinha 2 para votar. Então Haddad é o terceiro mais votado do Brasil, porque foi segundo quando perdeu para Bolsonaro. Então é Lula, Bolsonaro e Haddad. E não ganhou em São Paulo. Rapaz, é bem simples. O antipetismo é que falou, e não o bolsonarismo. Eu tenho gente dentro de minha família, dentro da família da minha esposa, que botou pra fora a ruindade que tem dentro de si. Tá feliz então, né, professor Isaac? Não, eu não tô feliz, eu tô contente pelo Brasil, que possivelmente está sepultando um mal que veio e que não pode perdurar. Professor, deixa eu escutar mais gente, professor. Obrigado, professor Isaac. Mais um ouvinte, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Com quem eu falo? E aí, meu irmão, qual o seu sentimento? Tá feliz ou tá triste com o resultado do TSE? Fala distante do telefone ou se tiver com viva voz, porque eu não entendi nada.
Fabão, eu tô dizendo que eu tô tão triste que vou chamar o Petrônio Pouco pra tomar um litro de pá comigo. Ah, tá certo, beleza, show de bola. Quer tomar um litro de Odepá? Isso aí tá muito triste, viu? Tá feliz? Quer tomar um Odepá com você, Pepa? Red Bull, vai ter também. 21788989, alô, boa tarde. Boa tarde. Com quem eu falo? Fábio Bernardo, é Amaral. Meu amigo Amaral, motivos para comemorar ou para ficar triste com a decisão do TSE ou com Claro que é pra comemorar. Vai ser 5-2, rapaz. Graças a Deus, eu tô respirando, terminei de almoçar agora e você comentando aí. E dizer a Fábio que ele tenha paciência. Pô, o governo está com 6 meses, vai fazer ele dia primeiro amanhã. E pegou o Brasil todo destroçado, com aquelas contas das motocicletas, que vai parecer muito grande. Então, o Fábio está economizar o telefonema aí. Eu estou muito feliz com essa decisão do TSE e acho, Fábio Bernardo, que não vai ficar só em 30 não, viu? É negócio para 32 anos. Ou mais, porque ele mesmo foi quem procurou isso. Valeu, Amaral. Obrigado, meu querido Amaral, meu irmão. Mais um ouvinte, 21788989. Chama, DJ Coach. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fábio, e todos que fazem o F5. Kiko, tá feliz? Tá feliz ou tá triste, meu amigo Kiko? Olha, a vontade de ficar triste é muito grande, mas a felicidade domina. É pra ser dito pra lá. Valeu, Kikão! Na minha contabilidade aqui, Juliana, tá 4-0 dos ouvintes que ligaram até agora. 4 felizes, 4 felizes. Não apareceu ninguém ainda triste. Alô, boa tarde. Boa tarde, papai. Arthur da Romangabeira. E aí, Arthur? Eu tô muito triste com a notícia dessa. Tchau, Bolsonaro. Valeu, Arthur. Valeu, Arthur. 5-0. Mais um ouvinte, coxa. 21788989. Juliana me lembra aqui que a gente ainda não fez nenhum intervalo comercial. Vamos dar um tempo pra gente fazer um intervalo comercial, coxa? Já são 12h56, vamos pro intervalo comercial? Daqui a pouco a gente dá continuidade, tem muita informação, tem um desabafo ontem, emocionou todo mundo no Parque do Povo, o nosso querido cantador Santana, tem também bandinha daqui a pouco para o meu amigo Pedrinho Guedes, que tá comemorando aniversário. A gente vai pro intervalo. Tem treta, Sâmia Maia versus... como é, Coxinha? Zé Ramalho. Zé Ramalho. Ela treta iria, grande, viu? Ela iria tocar no mesmo dia e a produção, segundo ela, a produção do Zé Ramalho ligou, disse que ele não iria dividir palco com ninguém. Meu Jesus. E ela ficou sem tocar. Então tem confusão. E ela foi um desabafo forte, viu? Daqui a pouco, no F5. A gente volta já. O intervalo é rapidinho. Fique triste não, Fábio Augusto. Se anime. A gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Você sabe como anda o trabalho na Câmara Municipal de João Pessoa? Foram votadas mais de 9.000 matérias legislativas só neste primeiro semestre. Tem discussão do plano diretor e criação de leis que melhoram a vida das pessoas. Tem mais de 51 milhões de reais em emendas cidadãs investidas na capital só nos últimos 3 anos. E no segundo semestre tem muito mais vindo por aí. Por isso fique ligado. Afinal, aqui tem Câmara. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção.
João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no zumbitinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. J Quest, 25 anos, de volta ao novo. Sexta, 14 de julho, na Domus Hall. J Quest, 25 anos, sexta, 14 de julho. Abertura Banda Black Machine. Vendas, ingresso nacional e na bilheteria da Domus Hall. Heineken, a cerveja oficial. Se beber, não dirija. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. Pontualmente 13 horas. Estamos de volta com o F5 nesta sexta-feira alegre e festiva. Último dia de junho do mês de São João. Tem festa em Santa Rita, tem festa em Campina Grande, tem festa em São Vicente Seridó, tem festa em todo canto pela essa Paraíba. É o mês de junho, é o mês mais esperado pelo nordestino. Luciano Coxa, deixa eu mandar um abraço para muita gente que está na companhia. O Ju vai dar um F5 também na nossa live no YouTube. Deixa eu mandar um abraço pro meu amigo Máximo, ele que é o gerente de marketing da Secretaria de Comunicação do Estado. Alô, Máximo. Abraçar também meu amigo Wagner, lá da Sim Propagandas. É Sim Propaganda ou Sem Publicidade? Agora eu esqueci. Grupo Sim. Uma das maiores agências de publicidade da... Sim Group. Olha, são tantos nomes. Sim Group, uma das maiores... Daqui a pouco a gente tá certo. Uma das maiores do Brasil. Deixa eu mandar um abraço pro nosso Albemar Santos, o homem do Paraíba Agora, o homem do Hora H, o homem do Mais PB e eventualmente o homem também do F5, que ele ajuda sempre a gente por aqui. Meu amigo Lorival, que é da Codata. Lorival, um abraço pra você, meu irmão. Doutor Alisson Vitalino, vascaíno, sofredor, um dos maiores juristas desta Paraíba. Abraçar também doutor Edísio França. Doutor Edísio, um abraço para o senhor. Minha amiga Penha Rosendo. Penha, cheiro no coração para você. Obrigado pela audiência de sempre. Registrar também aqui Rafael Jaburu. Abraço, Rafa. Zé Nilton, empresário Zé Nilton, que está aí nesse momento para Campina Grande, escutando o F5. Abraçar o professor Humberto Júnior. Eita, professor Humberto Júnior. Eu acho que esse tá triste, viu? Esse tá triste com o resultado TSE. Brincadeira, professor Humberto Júnior. Ô, Coxa, bota aí a bandinha, porque quem tá fazendo aniversário hoje é o nosso querido amigo, ouvinte diário, ouvinte espectador, porque ele escuta pelo rádio e assiste no telão da casa dele. Meu amigo São Paulino, Pedrinho Guedes. Parabéns, Pedrinho. Parabéns, saúde, felicidade. Ele, na verdade, DJ Coxa, fez aniversário ontem, mas desde ontem tá comemorando. Ontem a gente tava na estrada, não deu pra registrar. Pedrinho, um abraço, meu irmão. Beba com moderação, viu, Pedrinho? Valeu, Pedrinho. Deixa eu registrar também aqui a audiência do meu amigo Paulo Sérgio. Obrigado, Paulo Sérgio. Paulo Sérgio,
seguiu o que fez Cosnes Lira e fez um meme também pra mim, viu? Com a mesma dancinha aqui, viu? Valeu, Paulo Sérgio. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho da audiência. Meu amigo blogueirinho Mário Sorrentino tá na escuta do programa também. Tá feliz da vida aqui pelo resultado do TSE. A metralhadora Reinaldo Chacon também tá mandando mensagem pra mim. Tá alegre. Tem como é que a gente dizia? Tá alegre igual pinto no lixo, né? Tem uma frase assim. Tem gente que tá em êxtase. Tá em êxtase. Ó, tem tanta gente que tá em êxtase. Jorinho Toscano. Inclusive aqui no estúdio. Ó, Jorinho Toscano. Eu só não tô mais porque ele ainda não foi preso. Ó, Jorinho Toscano. Ó, como Jorinho Toscano tá feliz. Meu amigo Jorinho Toscano tá dizendo: Fabão, acabei de abrir uma garrafa de Royal Salute. Vamos começar? Cuida! Jorinho, tu bebe devagar. É outro que tá feliz demais. Meu irmão, é muita interação. Ju, cadê o povo que tá falando com a gente no YouTube, Ju? Traz o povo. Ju tá irradiante aqui. Eu não sei. É que hoje é sexta-feira, ela gosta de sexta. Eu tava olhando aqui a programação de São João de Campinas pra ver se eu vou hoje. Meu amigo Arroz tá lá no distrito mecânico. Tomando um, eu acho. Ajeitando o carro, tomando um, escutando um F5. Valeu, Arroz! Cadê o povo do YouTube, Juliana? Eu vou falar com o povo do YouTube, mas antes eu vou dar uma boa notícia. Notícia que acabou de sair há 5 minutos. Tem voto novo, é? Petrobras reduz o preço da gasolina e do gás de cozinha a partir de amanhã. Eita, notícia boa, rapaz! A redução para a gasolina é de 5,3%, ou seja, 14 centavos por litro. E o preço médio vai cair R$ 2,52 por litro nas refinarias. A gasolina tipo A, né, como a gente já sabe, é misturada com o etanol para compor o combustível que a gente compra nos postos. Já para o gás de cozinha, a redução é de 3,9%, ou seja, de 10 centavos por quilo. E aí o preço médio para as refinarias vai passar de pouco mais de R$ 2,50 para R$ 2,40 o quilo nas distribuidoras, equivalente a R$ 31 por botijão de 13 quilos. Vamos ver quando isso vai aparecer aí diretamente para a gente, quando a gente vai poder usufruir dessa diminuição nos preços. E aí, bem ligeirinho, que a gente tem muita coisa hoje, inclusive temos Jo Oliveira, vereadora de Campina Grande, daqui a pouquinho aqui nos estúdios com a gente. Dá uma passada aqui no YouTube, todo mundo mandando mensagem, comentando sobre a inelegibilidade, sobre o F5 na estrada lá em São Vicente do Seridó, ontem, que foi bombado, viu? Arthur de Nova Mangabeira, um cheiro, já participou aqui, inclusive ao vivo. Maria da Conceição, boa tarde, amigos, estou assistindo com vocês em Solidade, um cheiro, Maria. Infelizmente não pude ir ontem, mas na próxima estarei aí em setembro, viu? Se Deus quiser. Lucinaldo Flor, boa tarde, F5, esse povo é 1000%, tô ligado. Eles é Justinho e Juliette. Oxi, somos irmãs. Jefferson Santana, PP tá todo triste com a inelegibilidade de Bolsonaro. Será, hein? Foi lá embaixo tomar um chazinho, viu, Jefferson? Foi tomar chá o Pepe, pai. Lucinaldo Flor tá dizendo, Bozo era pra ser preso. Eu também tô contando com isso, viu? Lá pra daqui a uns 2 anos, se a justiça for feita. Eronildo Carvalho, boa tarde a todos, sextou. Rádio Caro FM, Rick Jansen, um abraço, amigos. Fábio Bernardo, Petrônio Torres, Fábio Augusto, Luciano Coxinho. Um final de semana abençoado a todos. Figuraço, Rick Jansen. Ele tá perguntando se minha mãe tá melhor. Pra quem não sabe, minha mãe sofreu um pequeno acidente doméstico. Ela já é uma idosa, tem 78 anos. E olha, fico alerta pra todo mundo aí. Quem tem idosos em casa, cuidado com os tapetes. Minha mãe foi sentar na rede, acabou tropeçando no tapete, passou direto, acabou fraturando aí o ombro. Graças a Deus tá bem, tá se recuperando bem, não é caso cirúrgico. Mas um cheiro, mãe, tá lá, nesse momento assistindo o F5 e fica lá sempre ligadinha, comentando, e comenta inclusive os comentários que a galera deixa aqui na live, viu? Edivandro, do Padre Biapina, também aqui com a gente, bancada forte, tá dizendo. Adriano da Silva, parabéns à nossa democracia. Peter Smacri, boa tarde. Essa todinha é de choro? Eu não entendi, mas enfim. Essa chuvinha, ele quis dizer aqui, ele consertou, essa chuvinha é de choro. De felicidade ou de tristeza? Dos bolsonaristas, ele está dizendo. Cadê? Importante ressaltar que ele foi condenado por ter usado a máquina pública para descredibilizar as urnas eletrônicas. Exatamente, Peters. Júnior Oliveira, tem muita gente, viu? Tô dizendo. Júnior Oliveira ainda tem aqui na Claris Cosmético o kit de... Eu acho que é Everaldo, na verdade. Tá usando o YouTube de outra... O kit afrodisíaco, viu? Lá na Claris Cosmética, aqui em Mangabeira, viu, minha gente? Terminando. Nildo, vídeos engraçados. Boa tarde a todos. F5 Juju, diga a Fabão que coloque meu áudio hoje, viu? Aqui é Josenilton de Bahia. Coloque o áudio dele, coloque o áudio do rapaz.
Otávio Gomes, boa tarde, F5. E mais uma vez, Rádio Caruá, Rick Jansen, dizendo a programação do São Pedro, São Vicente Seridó, que vai até domingo. Tem Netinho Farinha, João Lima, Bonde do Brasil, Júnior Viana. Um cheiro, Rick Jansen. Até a próxima. Tá feliz ou tá triste, meu querido, hoje? Vamos embora. Muito bem, muito bem. Tô. Fábio Augusto tá me deixando... Coxinha, Fábio Augusto, a turma tá... Não sou eu, não. Coxinha, bota aí aquela imagem ali que mandaram da capa do UOL. Tô vendo que ela tá ali, ó, de Bolsonaro. Essa daí. Essa foto aí, quem tá acompanhando a gente na nossa live, no YouTube, no Facebook, Juliana Carneiro, o povo diz que acha que Fábio Augusto tá com a cara mais triste que a de Bolsonaro. Eita, Fábio. A capa do UOL tá ali, a capa de Bolsonaro visível, parece que tá até chorando. Aí mandaram pra mim, rapaz, Fábio Augusto tá mais triste do que o próprio capitão. Agradecer ao nosso ouvinte Maxwell que tirou essa onda com você, viu, Fábio Augusto? Cadê a figurinha de Fábio Augusto aí, tem que Cosmes? fazer. Passa uma figurinha aí. Gente, a gente tem muita coisa no programa. Daqui a pouco tem a deputada Jo Oliveira. Vereadora. Tem a vereadora, é suplente de deputado, já aqui botar ela como deputada. Daqui a pouco, Jo Oliveira. A gente não colocou nenhuma interação pelo WhatsApp, a gente tem que colocar. A gente tem que colocar também, saber dessa confusão de Elba Ramalho, aliás, de Zé Ramalho com Sâmia. Tem também o que Santana fez ontem no Parque do Povo. Mas antes, rapidinho pra gente falar de política. Como é? Lula Couve quer falar? Fala, presidente Lula. Meus companheiros, boa tarde, tudo bem? Sextou, não foi? Só digo uma coisa a vocês. Se fosse pra ficar feliz, eu ia tomar uma. Se fosse pra ficar triste, eu ia tomar uma também. Então, vamos beber, que hoje é sexta. E o Satanás foi-se embora. Valeu, presidente Lula. O Pepa não tava aqui, foi fazer o show. Jorinho Toscano mandou um convite pra mim e pra você. Ele tá muito alegre. Tá dizendo que acabou de abrir uma garrafa de Royal Salute. Tá esperando a gente pra comemorar. Cadê a danada? Chique, viu? Como eu disse a ele que Cadê a danada? eu não tenho motivos pra comemorar, porque eu tenho que trabalhar muito agora à tarde ainda, eu vou passar o convite pra você, viu? Eu também tenho que trabalhar, mas assim, depois do trabalho a gente pode pensar no assunto. Jorinho, posso levar Fábio Augusto também? Se eu puder levar Fábio Augusto, Cadê a eu vou. danada aí? Daqui a pouco eu mostro, porque a gente tem muita coisa pra falar. Gente, ontem, Fábio Augusto, o deputado Valber Virgulino sofreu um duro golpe. Afinal de contas, o comando do PL na Paraíba, nas fotos que vi, eu vi o deputado estadual Caio Roberto, filho de Wellington Roberto. O PL de Cabedelo passa agora a integrar a base de apoio político do prefeito Vitor Hugo, lá em Cabedelo. E como todo mundo em Cabedelo sabe, em João Pessoa sabe, o eleitor de Valber Virgulino sabe, Valber almejava disputar a prefeitura de Cabedelo, embora ele diga que queira disputar João Pessoa, mas os movimentos todos mostram que ele quer disputar a prefeitura de Cabedelo. O deputado Valber Virgulino tá um arara com Wellington Roberto, presidente do Partido da Paraíba, e disse que a partir de agora, além de Wellington Roberto, ele tem como adversário o doutor Queiroga, o virtual candidato do capitão Bolsonaro à prefeitura de João Pessoa em 2020. Como é que vai ficar essa confusão no PL da Paraíba, Fábio Augusto? Precisou levar uma lapada para entender como é que funcionam as regras de Wellington Roberto aqui na Paraíba. Olha aí a foto de ontem. Deputado Caio Roberto representando o pai, Agora, o prefeito Vitor Hugo e com outras figuras do PL de Cabedelo. Aí, não pode pegar o Wellington Roberto para Cristo, não. Né? Não pode, não. Porque, por exemplo, creio eu que Bolsonaro sabe quem é Nilvan. Acredito eu que Bolsonaro sabe quem é Cabo Gilberto, vice-líder da oposição na Câmara dos Deputados. Penso eu que Bolsonaro sabe quem é Valber Virgulino, um dos deputados estaduais mais votados da Paraíba. Então, estão de sacanagem com os três, não é? Principalmente com o Valber Virgulino, que almeja disputar. João Pessoa não, o Valber sabia que ele não teria chance de disputar João Pessoa, está só blefando. Na verdade, o que ele queria, o que ele quer disputar é Cabedelo.
E aí sacam o nome de Valber Virgulino, sacam o nome de Nilvan, sacam o nome de Cabo Gilberto. Então o Bolsonaro sabe quem é esse povo, ou não sabe? Valdemar da Costa Neto sabe quem é esse povo, ou não sabe? E assim, aí você fala, não, mas o que importa lá em Brasília é deputado federal. E tu vai querer culpar agora Bolsonaro por causa disso, Pepa? E Cabo Gilberto é o quê? Não, Bolsonaro... Quem manda no partido é o Elton Roberto, é o morcegão do Valdemar da Costa Neto. Pronto, eu ia chegar lá. Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto simplesmente descartaram os três, né? Simplesmente descartaram os três. Ora em João Pessoa e agora ora em Cabedelo. Então não é o Wellington Roberto, né? No Targem, né? No Pichem, né? Não marquem o Wellington Roberto como um vilão. Estão querendo expulsar a Valber, estão querendo mandar embora a Valber, Nilvan e Cabo Gilberto. Isso seria bom. Não para você mandar Nilvan não tem nada a perder. Mas Nilvan é candidato a prefeito de João Pessoa, pai. Irmão, eu sei. E agora não é Marcelo Queiroga? Estou dizendo, sair do partido sem o risco de ser enquadrado como infidelidade partidária. Porque se Gilberto pedir para sair e Valber pedir para sair, eles serão enquadrados como infiéis. E podem ter os seus mandatos cassados, ou pelo menos seus mandatos tolhidos, se o PL entrar com ação na Justiça Eleitoral. A gente sabe que a infidelidade partidária está vigente no país. Hoje, o secretário estadual de Saúde, John Bezerra, deu entrevista a uma emissora de rádio de João Pessoa e disse que, se for convocado pelo governador João Azevedo, será candidato a prefeito de Campina Grande. E aí, Pepa? É um bom nome. É um bom nome. A gente não imaginava, né, até então, quando veio as eleições do ano passado, a força que o médico John Bezerra, hoje secretário de Saúde do Estado, teve, né, e tem, e mostrou força lá em Campina Grande. Né? Então é um quadro muito, muito importante, muito precioso, e que de repente pode ser uma das novidades do PSB lá na Rainha da Borborema. Falando de Campina, mas com repercussão pela Paraíba toda, não sei se você prestou atenção, não sei se Juliana prestou atenção, ontem na entrevista que o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado Adriano Galdino, nos concedeu por telefone ontem durante o F5 na estrada, direto de São Vicente Seridó, no Curimataú Seridó paraibano. Disse o deputado Adriano Galdino, ele não tem dúvidas de que o deputado federal Romero Rodrigues se filiará ao Republicanos. Disse ontem o deputado Adriano Galdino, quando Petroni perguntou se Romero Rodrigues poderia ou deveria participar, ou iria participar dos festejos de aniversário do deputado federal Murilo Galdino nesse próximo final de semana. E Adriano Galdino disse isso. E hoje, Petroni, a imprensa de Campina Grande publiciza a informação de que o ex-vereador Nelson Gomes, da estreita relação do deputado Romero Rodrigues, negou ou disse não ao prefeito Bruno Cunha Lima, que teria o convidado para assumir uma secretaria em Campina Grande. A cada dia que passa, parece que os sinais ficam muito mais claros de que Romero está desaguando, está deixando o barco do esquema político do Grupo Cunha Lima em Campina Grande, Pepa. Exato. Está desgarrando cada vez mais, né? Está se despregando, está, assim, criando vida própria no mundo político, né? Até porque, assim como diziam de Rômulo Gouveia, o finado Rômulo Gouveia, que obedecia às ordens do Grupo Cunha Lima, dizem o mesmo de Romero. E parece que o deputado federal está nessa vibe, não. O deputado está afim de se desgarrar do grupo, da imagem do grupo, de ser um ente do grupo ou da família Cunha Lima, que né? É primo de Cássio, mas Romero parece que está criando, finalmente, Fábio, vida própria dentro do mundo da política. Muito bem. 13h18, registrar a audiência do nosso ouvinte Tadeu Ramalho. Um abraço, Tadeu. Vamos uma rodada rápida de ouvintes. Tem muita coisa para a gente abordar ainda aqui no F5, mas a gente também não pode deixar os nossos ouvintes sem vez e voz. Primeiro dessa rodada no cabo, viu, DJ Coxa? Alô, boa tarde.
Boa tarde a todos do programa F5. E coxa, por favor, enquanto coxinha aumenta aí, coxinha. Enquanto coxinha aumenta, Everaldo tá dizendo pra gente ir lá na Clares, aqui em Mangabeira, tem o kit esperando pra Petrônio pegar o afrodisíaco, já tá lá. Ele mandou um kit aqui também maravilhoso, dizendo que é um shampoo e um condicionador de argan e um de rosa mosqueta pra Fábio Bernardo. Rapaz, chique demais, viu? Valeu, Everaldo! Vamos lá, coxinha. É Júnior Oliveira também da Clares. Agora sim, alô. Boa tarde a todos do programa F5. O áudio dele que tá baixo, né? Meu amigo Paulo Gomes de Santa Rita, manda outro áudio, Paulo, porque tá muito baixo. A gente tá sem condição de escutar. Deixa eu ouvir Luiz Pedro lá de Bahia. Boa tarde, amigo do F5. Não, sinceramente, eu acho que tem algum problema aqui com o cabo, viu, coxa? Eu acho que tem algum problema com o cabo. Será que vou ter que mandar pro meu aqui, rapaz? Tá muito baixo. Coxinha, faça o seguinte, me dê aqui, deixa eu organizar aqui. Vou mandar pro meu que a qualidade fica melhor. Chegou? Segue eles, não tem as ideias. Vamos lá, vamos ouvir agora. Boa tarde, amigos do F5. Concordo demais com o Fabão. O movimento de direita é um movimento interessante, suas ideias. Porém, quem rege, quem segue eles, não tem as ideias concretas, né? Quando envolve Tarcísio de Freitas, já muda, já faz com que as pessoas se aproximem. E o que eu digo hoje é, o pessoal da direita, se quer colocar a direita para frente do país, saia das suas bolhas, desçam para o mundo real e passem o que a direita quer passar para o povo. Não fiquem guardados não, trabalhem 4 anos como o Bolsonaro trabalhou, que aí vocês conseguem assumir de novo o país com uma pessoa, não um mito. Obrigado. E a todos os ouvintes. É engraçado porque, você veja, Dilma foi cassada e é inelegível. Lula foi condenado em 2 instâncias e é elegível. E Bolsonaro, só porque criticou as urnas, criticou as eleições, está inelegível. Engraçado que também que essa ministra aí, ela, quando foi para caçar o mandato de Aécio Neves, ela pipocou, né? Ela deu para trás. O voto dela, o último voto era dela, ela se negou. Não quis caçar Aécio Neves, que foi aquele acusado de roubalheira, aquilo tudo, que até a irmã dele foi presa. Mas é assim mesmo. A gente vê Lula aí agora se declarando, né? Ontem teve entrevista dele lá no Rio Grande do Sul e ele passando pano para o Maduro, né? Dizendo que lá não tem ditadura, é uma democracia, né? E Lula apoiando tudo isso, concordando com tudo isso. Onde que a Venezuela é uma democracia. Não tem repórter lá, não pode falar, o povo não pode ser contra ele, não tem concorrente político para ele. E querem fazer aquilo no Brasil, né? Mas é assim mesmo. Eu acho assim que Bolsonaro veio mostrar a podridão. Bolsonaro deixou um legado, né? Que mostra a podridão da justiça, a podridão da imprensa, né? Não de todos da imprensa, mas de uma grande parte da imprensa, né? Bolsonaro veio mostrar essa podridão. Fica aí a minha opinião. Paulo Gomes, Santa Rita. Valeu, Paulo. Paulo tá meio triste mesmo. Meio triste. Mais um ouvinte, coxa. Oxi. Cadê? Deixa eu ver aqui agora. Boa tarde, turma do F5, aqui é Marli, do Cachoeirinha dos Torres. Fábio Bernardo, eu estou muito contente, sabe por quê? Porque ele dizia, vá pra casa, Lula, você já tá muito velho. Tchau, F5, sou sua ouvinte todos os dias. Valeu, Marli. Cachoeira, como é? Ela disse Cachoeira dos Índios? Bota de novo aí, eu gostei. Primeira participação, que coisa boa, participe mais, viu, amiga? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, turma do F5, aqui é Marli, do Cachoeirinha dos Torres.
Fábio Bernardo, eu estou muito contente, sabe por quê? Porque ele dizia, vá pra casa, Lula, você já tá muito velho, tchau, F5, sou sua ouvinte todos os dias. Valeu, Marli! Participe mais, rapaz. Marli tá com tudo. E ela fala parecendo com o Rafael Falcão, né? Ela faz tchau, pô. Valeu, Marli. Mas, eita, peraí, agora o José Nilton Firmino me lascou. Ele mandou 3 áudios. Bota o último. Vou botar o último ou o primeiro? O último que é o assunto mais recente, Mas né? pô, e se ele for só continuação? Aí ferrou, a gente tem que deduzir. Vamos lá, José Nilton, solta. Boa tarde, turma boa do F5, turma boa da bancada aí. Primeiramente, Fabão, quero me pedir desculpa aí a você, né? Por ter mandado um áudio muito grande ontem, tá bom? Então, hoje eu vou mandar um menor. Olha, é sobre a questão dos combustíveis, Fabão. Sábado vai ter aumento, é final de semana, né? Vai ter aumento de combustível. E no dia que foi anunciado o aumento de combustível, com certeza de meia-noite você já vai ter postos aumentando já, entendeu? Agora, quando é para baixar, é 2, 3, 4 meses para baixar e o Procão batendo em cima, multando esses postos. Tá entendendo? Que eles diz que é um tal de estoque antigo. Mas quando é para aumentar, não tem estoque antigo, né? Eles compram barato e aumenta no dia seguinte. Não é verdade? Comenta aí, Fabão. Muito obrigado a todos, viu? Boa tarde a todos. Toda ação contra Bolsonaro ele vai perder toda. O sistema quer isso. Quer quebrar ele de todo jeito. Então, não adianta, ele não adianta nem ir. Aí já sabe que não bota nem mais advogado, sabe que vai perder. Toda ação contra ele vai perder. Infelizmente a realidade tá aí, né? Qualquer ação contra ele não vai ganhar nenhuma, vai perder todas. Valeu, meu amigo. Rapaz, tem esse Cachoeirinha dos Torres, hein? Tô procurando aqui no Tá no Google ainda, é? Tô. Deve ser um sítio. Desde aquela hora. Como é o nome dela? Marli. Dona Marli, manda dizer onde fica essa Cachoeirinha dos Torres. Torres me pertence. Ó, deixa eu mandar um abraço para Nicélio Lourenço, Roberto Popó. Tem muita gente mandando mensagem de texto também, mas eu vou pedir 1000 desculpas, que já são 13h25. Daqui a pouco a gente tem uma entrevista com a vereadora Jo Oliveira, lá de Campina Grande, suplente de deputado estadual, uma figura que foi a mais votada candidata a deputado, né, deputada da Assembleia nas eleições de 2022 em Campina Grande. Mas deixa eu fazer o seguinte. Aqui no Google, Fabão, deu Rio Grande do Sul, Cachoeira. Vamos ver. Coxinha, primeira coisa, vamos colocar o vídeo do que fez o cantador Santana ontem no Parque do Povo. Eu confesso a vocês que quando vi o vídeo hoje no Instagram de Flávio José, eu me emocionei e fui às lágrimas. Confesso que fui. E como eu senti essa emoção, eu quero ver. Mesmo você que está acompanhando pelo rádio, pelo dial, não vai ver a imagem. Eu quero que você sinta como Santana ontem emocionou muita gente no Parque do Povo e muita gente também que não foi ao Parque do Povo ontem. Solta aí, DJ Coxa. Alô, Flávio José! Aonde você estiver, receba o recado da nação paraibana, que neste momento é por mim representado. Aqui o sol nasce primeiro e tão desinibido. A lua exibe um estrelato com tanta beleza que até o algodão se empolga e já vem colorido. Exibições inexplicáveis da mãe natureza. Aqui até os dinossauros fizeram morada. E a gente pôde ao som de Jackson e ouvir a voz que na bandeira ficou estampada. Dá frutos que o tempo e a história não vão apagar.
Que bom estar no ponto mais oriental. Astrologicamente ser um ariano, rimar como Augusto, tão angelical. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz. Sabe o que é isso? Isso é o sentimento de nação. Nação não é o que você pode pegar, não, é aquilo que lhe pega. Eu posso ir embora da minha terra, mas minha terra não vai embora de mim nunca. Nunca. Eu digo a vocês, eu me sinto muito honrado de ser nordestino. E na minha casa, convidado não caga com a porta do banheiro aberta, não. Convidado é convidado. Na hora do meu aniversário, a vela vai estar acesa e quem vai soprar a vela e cantar os parabéns sou eu. Porque o bolo é meu. Não é o convidado que vem e sopra a vela, não. De jeito nenhum. Cheiro pra você. Bem, para quem está só acompanhando pelo rádio, quem não teve a oportunidade de acompanhar o vídeo de Santana, do que ele fez ontem no Parque do Povo, como é o nome que a gente chama no palco ali, aquele que fica passando atrás? Aí, LED. No LED, tem ele abraçado com Flávio José e várias frases, viva o Nordeste, viva a cultura nordestina. Eu vim pro programa hoje e o meu editorial seria esse vídeo. Só que a gente foi atropelado pelos fatos, informação chega primeiro, a gente teve que começar o programa abordando o julgamento do TSE. Mas, para mim, porque a gente não tem nem tempo de comentar mais, porque o programa está estourado já, mas eu assino embaixo o que disse Santana. Na minha casa, meu amigo, convidado também não zaga com a porta aberta, não. No meu aniversário, quem tem que soprar as velas sou eu. Foi o que quis dizer Santana com o fato que aconteceu com Flávio José, no São João de Campina Grande, na terra de Flávio José, na terra do forró, no Nordeste. Quem soprou a vela foi o Gustavo Lima, quando retiraram o tempo de Flávio José naquele show em Campina Grande. E essa confusão... O que é isso, Coxinha? Abre aqui, Coxa. É o que, Coxa? Escuta. Ah, bom. Tripudinho, não. Não, foi deputado Henrique Vieira lá do Rio que gostou. Eu sou essa de porta-voz. Não é hora de tripudiar, deputado Henrique. Pepa, vamos correr, a gente tem muita coisa. E essa confusão aí de Zé Ramalho e Sâmia, quem vai trazer as informações? Luciano Coxinha. Juliana Coxinha. Na última Juliana segunda-feira... Coxinha. Eu disse Juliana Coxinha. Pode ser. Na última segunda-feira, a gente inclusive estava na expectativa aí, na possibilidade de ver o show pelo menos, de Zé Ramalho lá em Esperança, no friozinho, etc. Mas foi cancelado, a gente foi surpreendido pelo cancelamento do show. E, segundo a fonte da Prefeitura alega, foi uma decisão do artista por causa da chuva. O prefeito, inclusive, disse que estava decepcionado, arrasado, etc. Hoje, a gente viu uma revelação que torna tudo ainda muito mais triste e surpreendente. Da cantora Sâmia Maia, né? Ela divulgou nas redes sociais dela que o show que ela iria fazer na mesma cidade, no mesmo palco, lá em Esperança, foi cancelado justamente por um pedido da produção de Zé Ramalho. Porque, de acordo com ela, o artista alegou que não queria dividir palco com a artista. Abre aspas para a fala de Sâmia. A prefeitura ligou para meu empresário e falou que a empresa do Zé Ramalho, ou a produção do Zé Ramalho, enfim, que ele não ia dividir palco com nenhum artista, que ele tocava sozinho ou ele não tocava. Inclusive, a gente parece que tem um vídeo aí, né, Coxinha? De Sâmia Maia falando. Gente, isso é bem triste de ver, né? Eu sempre fui uma admiradora de Zé Ramalho, de suas músicas e tal, mas
fatos lamentáveis. Primeiro, falta de respeito com o público que esperava. Se for isso mesmo, se for por causa da chuva, eu acredito que o palco era coberto, pelo menos, e eu acho que ele tinha condições de chegar sem se molhar, né? E aí, depois, tem essa revelação que a Sâmia Maia foi prejudicada. Vamos ouvir direitinho aí o que foi que a Sâmia falou? Dia que Zé Ramalho fez a prefeitura cancelar o meu show, mas ele também não apareceu para tocar. Para quem não me conhece, eu sou Sâmia Maia, tenho 26 anos de carreira. Por 18 anos eu fiz parte da banda Magníficos e canto forró há muito, muito, muito tempo. Bom, então, a Prefeitura de Esperança me contratou para fazer um show dia 28 de junho, ontem. E nesse dia eu teria 2 shows, Serra Redonda, que eu fiz, e Esperança. Tudo certinho, valor, tudo. Quando foi chegando o próximo do dia, a Prefeitura ligou para o meu empresário e falou que o Zé Ramalho a empresa do Zé Ramalho ou a produção do Zé Ramalho, enfim, que ele não ia dividir o palco com nenhum artista, que ou ele tocava sozinho ou ele não tocava. Então a prefeitura optou por manter o Zé Ramalho no show. E ok, vamos lá, fiquei chateada, fiquei triste. Por quê? Porque a gente fecha uma agenda, a gente programa tudo isso muito antes, com muita antecedência, né? Pra quem é do meio sabe que o mês de junho a gente começa a fechar em janeiro. Então tava tudo certo. Eu deixei de tocar em outros lugares porque estava acertado para tocar em Esperança. Ou seja, eu perdi dinheiro de tocar em outros cantos para tocar em Esperança e no final o Zé Ramalho disse que não ia dividir o palco comigo. Beleza, tudo bem, vida que segue. Fui fazer os meus shows. Só que ontem estava chovendo realmente em toda a Paraíba, estava chovendo no Parque do Povo e teve show de 4 artistas, estava chovendo em todo lugar, né? Paraíba inteira estava chovendo. E aí eu fui fazer o meu show em Serra Redonda. Quando eu cheguei em Serra Redonda, que eu abri o Instagram, eu vi o comunicado do Zé Ramalho de que não ia fazer o show de Esperança porque estava chovendo. Ou seja, ficaram sem mim e ficaram sem Zé Ramalho. Nenhum nem outro. Moral da história. Não vou nem dizer a moral da história. Mas tudo bem, vocês entenderam. Sim. Comentar o quê? Né? Comentar. Zé Ramalho zagou 2 vezes aí, né? Quando cancelou o show, né? Porque no Nordeste chuva, sobretudo quem é do interior, é coisa boa. O povo não ia deixar de ir pra festa por causa de chuva, né? A prova tá aí, Parque do Povo, todo canto lotado. E zagou quando fez isso com a cantora, enfim. Quer dizer, eu não entendi direito não. Sâmia pagou o pato por tabela, foi? Não, porque ele disse, na verdade, ela ia tocar lá e ele disse que não queria dividir o palco com ela. Aí acabou não indo. Aí cancelaram o show dela. Então pronto. Duas vezes, né? Ela pagou o pato por ele. É verdade. Agora, assim, a prefeitura tem que pagar ela, né? Ela deixou de fechar contrato com outra cidade, outro nesse local. período, né? Nesse período, né? Não, coxa, aí quem paga ou é a prefeitura ou é Zé Ramalho. Não, a prefeitura ligou cancelando, entendeu? Cancelando. Ou seja, ela não recebeu. Mas esses artistas, eles fazem a agenda de São João, em janeiro já começa a fechar as cidades. É processo da prefeitura. Marli mandou aqui mensagem. Vamos ver se ela está explicando onde é, como é Cachoeira dos Torres. Vamos ver, Cachoeirinha dos Torres. Fala, Marli. Turma do F5, eu sou aqui do sítio Cachoeirinha de Soledade. Eu sou amiga de Rick Jance. Rick Jance é meu amigo de sempre. Eu adoro vocês. Sou sua ouvinte de todos os tempos. Ameaço o dia escutando vocês e anoiteço, mas eu adoro vocês, essa turma que é quente. Valeu, Marli. Tá vendo aí, Pepa? Torre de Soledade. Soledade, Cachoeirinha dos Torres, né? É, lá em Soledade. Deixa eu estar mais ouvindo aqui no F5, minha gente, tem muito áudio, tem muita coisa e só faltam 23 minutos para terminar o programa. Vou dar 2 recados rapidinhos e importantíssimos. Amanhã, 20 novos radares em João Pessoa. Fiquem atentos que tem radares de redução de velocidade e radar para detecção de ultrapassagem em sinal vermelho. Uma notícia. A outra é que a partir de amanhã também os motoristas das categorias C, D e E terão a obrigatoriedade novamente de realizar o exame toxicológico. Isso tinha sido suspenso no último governo, mas o Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, definiu nesta sexta-feira que os condutores vão ter até o dia 28 de dezembro para ficar em dia com a nova lei. Então, motoristas das categorias, das carteiras de habilitação, categoria C, D e E,
corram no Detran para fazer exame toxicológico, que voltou à obrigatoriedade, tá bom? Eu só queria saber uma coisa da CEMOB. Peraí, Fábio, o que agonia? Então fale, pô, fale aí. São 13h38, vamos pro intervalo comercial, a gente volta já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Você sabe como anda o trabalho na Câmara Municipal de João Pessoa? Foram votadas mais de 9.000 matérias legislativas só neste primeiro semestre. Tem discussão do plano diretor e criação de leis que melhoram a vida das pessoas. Tem mais de 51 milhões de reais em emendas cidadãs investidas na capital só nos últimos 3 anos. E no segundo semestre tem muito mais vindo por aí. Por isso fique ligado. Afinal, aqui tem Câmara. Câmara Municipal de João Pessoa, a casa do povo. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho. Clean no venenoso, Clean no supletivo. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. J Quest, 25 anos, de volta ao novo. Sexta, 14 de julho, na Domus Hall. J Quest, 25 anos, sexta, 14 de julho. Abertura, banda Black Machine. Vendas, ingresso nacional e na bilheteria da Domus Hall. Heineken, a cerveja oficial. Se beber, não dirija. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 13h42. O tempo é hoje, como diziam. O tempo hoje, já são 13h42. A gente tá tendo a satisfação. Eu posso confessar aqui, eu sou fã dela sem nunca ter tido o prazer de ter conversado com ela antes. Todo mundo que acompanha o nosso programa sabe que eu me declaro um cara altamente progressista, eu gosto do trabalho dela à distância. A gente está tendo a honra, o prazer de receber aqui hoje na Rede F5
de comunicação, vereadora Jô, a gente fala não só para a Grande João Pessoa, como também para a região do Curimataú, do Seridó, através da Rádio Carué FM. Eu escuto. Falamos também para o sertão da Paraíba, enfim. Muito bom tê-la aqui conosco, parabéns pelo trabalho que faz em Campina Grande, seja muito bem-vinda. E a primeira pergunta, veio fazer o que hoje, nessa manhã chuvosa, na capital paraibana? Seja bem-vinda, vereadora Jô. Obrigada, Fábio, obrigada a Juliana, inclusive, pelo convite, Reni, que está aqui acompanhando, Coxinha, pelo apoio. É uma satisfação estar aqui. Eu escuto a Rádio Pop, geralmente quando estou voltando de João Pessoa, a gente pega sinal, chega em Campina Grande, inclusive, mas hoje eu vim para uma atividade que aconteceu no Tribunal Regional Eleitoral, promovido, né, e encampado pela desembargadora Fátima Bezerra, chamada, é uma exposição que está sendo, inclusive, posta no TRE permanente, mulheres que inspiram, mulheres que têm uma trajetória na política, nas artes, né, em todas essas áreas, mulheres paraibanas, e aí hoje eu fui uma dessas homenageadas, estou lá, inclusive, como a primeira vereadora negra eleita na cidade de Campina Grande, e aí, obviamente, não só pelo fato de estar na política, mas principalmente, né, por chegar nesse espaço enquanto mulher negra, filha de uma trabalhadora doméstica, e que tem aí buscado desenvolver algumas ações na cidade de Campina Grande que possam, né, trazer esses elementos que a gente considera importante para esse espaço que a política também pede, né, que a gente faça essa fala e tenha esse debate cada vez mais plural. Muito bem, já recebo o abraço do nosso ouvinte Jamil Richene, que ontem teve ontem lá no Parque do Povo, se emocionou, e Jamil, que é da direção da Escola de Artes aqui de João Pessoa. Estou devendo a visita à escola, viu, Jamil? Eu reconheço isso. Pena que eu não estava com você para assistir Santana, é uma das coisas que eu queria assistir, um dos shows que eu queria assistir nessa programação de São João, que eu estava acompanhando a discussão com vocês. Infelizmente, a gente perdeu muito da nossa referência em Campina Grande, mas para o São João, né? Eu costumo dizer isso, se a gente tem hoje o maior São João do mundo, ele foi construído a muitas mãos, e essas muitas mãos fizeram sempre questão de frisar o lugar que a nossa nordestinidade, se eu puder colocar nesse termo, né, tem, né? Os turistas vêm para a cidade, vêm para Campina Grande para conhecer esse lugar, para ter essa referência do que é nosso, do São João. Diz que é a nossa terra e que a gente, entre aspas, vendeu também, no sentido de colocar para o imaginário das pessoas que nós temos um bom São João. E aí, quando as pessoas chegam em Campina Grande, elas encontram sertanejo, elas encontram funk, elas encontram axé. Não estou dizendo que não possa, mas... Foi ontem ou hoje, menos ou mais? Foi ontem. Inclusive, eu estava com uma preocupação tremenda, né? Para que a gente não tivesse o mesmo problema com o Santana como a gente teve, né, com o Gustavo Lima. Eu estava, inclusive, em um programa jornalístico quando foi anunciado pelo prefeito da cidade, com muita animação, que Gustavo Lima ia tocar mais de 2 horas, né? Então, assim, o que é que a gente, de fato, celebra nesse São João? O que é que a gente traz como referência das nossas características, daquilo que nos faz tão nosso, né? E que, principalmente, motiva pessoas do país inteiro a ir à nossa cidade. E aí, obviamente, a gente também tem que perguntar, os nossos artistas têm a mesma abertura, né, nesses outros espaços, na Festa de Peão de Barretos, em todos esses lugares? A gente tem, né? A gente tem Elba Ramalho, a gente tem Santana, a gente tem Flávio José nesses ambientes? Infelizmente não, né? Então é importante que a gente tenha aí isso que disse Santana, ter essa preocupação com defender isso que é nosso. Ninguém dá não, e a gente tem que conquistar isso. Ou seja, na sua visão, o modelo atual do São João, vamos trazer para Campina Grande, onde é o seu terreiro, sua base eleitoral, a senhora não está satisfeita com o modelo atual? Não, eu tenho ido ao São João, eu acho que eu fui 4 noites ao Parque do Povo, e uma dessas, inclusive, eu nem cheguei aí ao palco principal. Eu fico por ali, vou nas palhoças, converso com o povo, tomo minha cerveja, mas assim, a gente precisa ver o que a gente está apresentando para as pessoas como nossa principal característica de festa, porque o axé você vai ter em todo lugar, você vai ter o sertanejo em todo lugar, inclusive, né, nos grandes veículos de comunicação. O que é que nos vai diferenciar e garantir, inclusive, que a gente não perca a nossa origem, sabe? Assim, não é que a gente não se abra para o novo, também a gente não pode ser tão radical a esse ponto, mas não pode ser também só isso. Né? A gente precisa ter um peso aí, inclusive, para equilibrar, né, a própria formação dessa programação. Fabão, transmito o meu abraço para a minha amiga Jô, uma das melhores políticas que o nosso estado tem, é Lorival lá da Codata, viu? Opa, Lourinho, um abraço, querido, um cheiro, saudade de você. Trabalhei com o Lourinho, viu? Figura, Lourinho, né? É uma intimidade aí. Eu sei. Lourinho que
perdeu um bocado de peso. É um exemplo pra mim, inclusive. Eu viu? também, viu, Lourinho? Vou me inspirar aí em você. Juliana, eu sei que você tem que perguntar a... Eu quero sempre chamar a deputada. Talvez eu esteja já... Eu acredito nas energias aí conspirando, viu? Pois é. Vereadora Jo Oliveira, a gente acabou de ter o resultado, pelo menos é parcial, mas já está sacramentado, do julgamento do presidente lá, do Capitão Messias. Qual a sua avaliação enquanto política do campo progressista? A gente chegou até, inclusive, a discutir aqui no programa se o bolsonarismo, a extrema-direita, o conservadorismo sai mais forte ou não. Qual a sua avaliação sobre esse julgamento, a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro? Tá. Primeiro que era um resultado até esperado, né? Diante do que a gente tinha, de quem acompanhou a política nos últimos 4 anos, ou na verdade antes dela, né? O que o ex-presidente Bolsonaro passa hoje, na verdade, é resultado de toda essa construção que ele vem, de toda essa afronta que ele fez àquilo que eu acredito são os nossos mecanismos, né? E uma dessas, obviamente, é o processo eleitoral, que inclusive nós somos resultado direto disso, né? Eu fui eleita democraticamente num sistema como esse, inclusive, que ele colocava em xeque a todo tempo, sem contar de todas as outras coisas que estão para além do processo eleitoral, que inclusive motiva essa cassação, mas o que a gente pôde experimentar nesses últimos 4 anos, né, todo o desdém com que ele tratou as políticas para as mulheres, para a população LGBTQIAP+, para a população indígena, o que a gente acompanhou com a população Yanomami é só uma ponta, assim, do que a gente pôde perceber, inclusive, do que é o impacto da ausência de políticas públicas para determinados segmentos, que para alguns pode ser considerado minorias, mas a gente sabe que tem um papel fundamental. Toda aquela guerra que literalmente a gente acompanha na região norte do país envolve o aspecto econômico, envolve a defesa do meio ambiente, envolve mineração, envolve uma série de coisas, e a gente sabe que o próprio ex-presidente tinha uma relação muito aproximada aí com essas pessoas, né? Então, é importante que a gente observe que hoje ele passa por esse processo de inelegibilidade, mas é importante também que a gente observe que os seus seguidores ainda não estão superados. Eu não estou dizendo aqui que a gente vai encerrar amanhã esse debate, essas coisas todas. Certamente esse processo vão acalorar ainda mais as discussões. Mas uma das coisas que eu dizia já no período eleitoral, a gente vai derrotar Bolsonaro nas urnas, como de fato nós fizemos, mas aí a gente vai precisar fazer um trabalho de reeducação com a população. Porque a gente não pode ficar refém de discursos como a vacina não funciona e a gente ter a volta de doenças que, inclusive, já tinham sido erradicadas há mais de 30 anos, como o sarampo, só para a gente começar, né? Isso parte de um lugar, parte de um caminho que, inclusive, foi posto aí de forma mesmo ideológica, deliberada por esse, né, que está sendo hoje colocado como inelegível, e que ele foi o grande porta-voz de um pensamento que está na sociedade brasileira, paraibana, campinense, né, pessoense, que a gente vai precisar fazer aí um longo caminho para que a gente possa ir reconquistando aquilo que a gente fez um trabalho de mais de 40 anos para ter essas referências. Petrone, Juliana, perguntas para a vereadora Jo Oliveira. Boa tarde, vereadora. Parabéns tarde, pelo Petrone. trabalho que a senhora realiza à frente do Legislativo de Campina Grande. Seu trabalho ecoa em todo o estado, aqui na capital não é diferente. A senhora já é cogitada, por exemplo, para assumir uma vaga na Assembleia Legislativa. Sei que isso não envaidece a senhora, mas o que é que pensa a Jo não para hoje, mas para 24? Tudo bem que temos que viver o hoje, claro. Mas para 24, seu nome é especulado para a disputa da Prefeitura de Campina Grande. Tenho certeza que os campinenses têm orgulho do seu mandato, uma mulher negra, guerreira, inteligente, batalhadora, luta em prol do cidadão, da cidadã de Campina Grande. Mas se Jo tivesse que escolher entre a Assembleia e disputar a Câmara de Campina, disputar a Prefeitura de Campina Grande, ou permanecer na Casa Félix Araújo, gostaria de quê, vereadora? Eita, é uma pergunta de milhões, né? Porque, inclusive, são frentes distintas de atuação. Mas deixa eu lhe permitir uma pausa aqui, pedir, na verdade, uma pausa aqui, Petrone, e agradecer às pessoas de João Pessoa, né, que nos creditaram também uma votação muito importante. A gente teve 3.549 votos aqui na capital, então quero aproveitar esse espaço, dizer da minha felicidade de ter, inclusive, João Pessoa como nosso segundo maior local de votação, né, Campina Grande
Grande a gente teve 11.756 votos. Nós fomos a mulher mais votada, se a gente for olhar nesse contexto, assim, desses processos eleitorais. E eu acredito que a gente tem uma responsabilidade com Campina exatamente por conta dessa votação. Algumas pessoas têm cogitado, têm abordado a gente na rua, pedindo para que a gente se coloque à disposição para esse processo eleitoral em 24, encabeçando uma chapa, inclusive, ou sendo vice de alguém, né? Então, eu particularmente fico muito feliz porque as pessoas nos reconhecem a partir do que a gente tem feito na Câmara, a partir desse resultado nas eleições de 2022, mas uma coisa que eu tenho dito sempre é que a gente tem que avaliar com cautela. Obviamente, se a gente chega na Assembleia Legislativa, e preciso dizer aqui, faltou um pouco mais de 700 votos para que a gente tivesse hoje um mandato, né, garantindo isso que a gente faz na Câmara de Campina, também fazer aqui na Assembleia Legislativa, mas a gente precisa, junto com todas as pessoas que formam esse projeto, eu costumo dizer que eu não defino nada sozinha, não porque eu tenho alguém que me mande, mas porque a gente construiu um processo todo muito coletivo, né? Então, o nosso conselho político, os nossos apoiadores nas regiões, na própria cidade de Campina Grande, a gente precisa avaliar qual é o melhor cenário. Uma coisa que a gente tem posta hoje e que eu aprendi às duras penas, inclusive na condição de suplente, é que suplente é suplente, né? Então, o espaço da Assembleia Legislativa hoje ele não é um lugar fixo para a gente. O que a gente tem, de fato, é o nosso mandato como vereadora na cidade de Campina Grande, com uma boa avaliação, inclusive, das pessoas que nos abordam, que deixam as mensagens para a gente nas redes sociais, que reiteram, né, que a gente continue fazendo o trabalho que a gente tem feito. Então, a gente tem que partir desse lugar. Se 24 traz para a gente uma disputa majoritária, traz para a gente outros espaços, é importante que a gente tenha esse diálogo, esse caminho. E também, uma coisa que eu tenho dito para esse campo que está na oposição à atual gestão em Campina Grande é, independente de seja ou os nomes se apresentem, a gente também tem que caminhar em unidade, né? Não dá para a gente ter uma série de candidaturas, a gente viu isso no processo de 20 em João Pessoa, a gente viu isso também em Campina Grande, então é importante que a gente tenha condições de construir o consenso, né? A gente vem aí de vários processos eleitorais muito difíceis, em que inclusive a ultradireita quase que, né, chega, então a gente tem que se organizar melhor para, inclusive, garantir que as nossas pautas também não fiquem perdidas aí no meio desse caminho, que em Campina Grande, por exemplo, a gente venha para uma terceira eleição em que a gente não tem, por exemplo, um segundo turno, sabe? Então é importante que a gente tenha aí condições de construir isso com unidade. Nem sempre é possível, né? Mas dentro do que for mais próximo disso, acho que seria importante. Ô, Ju, só antes de você perguntar, se o Petrone vai lembrar, estávamos trabalhando aqui no dia da apuração, né? E até o penúltimo boletim que a gente dava aqui, eu tava dentro. A vereadora Ju Oliveira estava dentro. E eu tô, não é missa de corpo presente, eu estou dizendo, a primeira vez que eu estou tendo contato pessoal com o Ju, eu particularmente estava torcendo muito e fiquei triste quando ela foi ultrapassada. Você acredita que tem gente hoje que me encontra na rua e diz assim, como é que tá o mandato de deputada? Eu disse, mas então, eu tô suplente. Não, que na rádio disse que você foi eleita. Não é peinha de nada. Eu disse, faltou pouco. Faltou um pouquinho. Ju! Já teve, perdão, Ju, já teve o convite, teve uma sondagem, teve algum murmurinho para a senhora ir para a Assembleia? Sondagem sempre tem, né? Mas aí, assim, os prazos, essas coisas todas nunca se definem. Porque aí, obviamente, eu acredito que muito dessas coisas podem ser encaminhadas para 2024. Então, sim, é uma coisa também que eu não estou como diz minha mãe, me esquentando muito, não. A gente está buscando dar de conta do mandato, daquilo que focada a gente tem se programado, né, para fazer, responder à população de Campina Grande, que encaminha para a gente diariamente demandas, pautas, requer que a gente esteja nas unidades básicas de saúde, fazendo as visitas, estando nas escolas, fazendo palestra, enfim, né? A gente vai respondendo isso que a população de Campina Grande espera da gente. Boa tarde, vereadora. Obrigada pela sua vinda, pela sua participação. Parabéns pelo trabalho que tem realizado na Câmara de Campina Grande. Não vou me alongar muito, a gente tem um tempo curto. Sei que os meninos vão explorar a política em 2024 daqui a pouquinho. Queria saber, como você falou há pouco, sobre esses tempos que a gente viveu agora nos últimos anos, culminando hoje na votação pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, todos esses discursos que foram fomentados por ele, as pessoas que precisam retomar, né, o que a gente vivia antes do bolsonarismo. E eu queria saber como é que é essa sua vivência como sendo a primeira mulher negra vereadora na Câmara de Vereadores de Campina Grande e como se dá esse cotidiano diante, né, justamente no período em que Jair Bolsonaro era presidente e com aqueles discursos que a gente viu que não eram nada, digamos, republicanos. Para dizer o mínimo. Sim. Mas veja, Juliana, foi
um dos motivadores para que a gente tivesse cada vez mais presente junto à população, fazendo debate nas escolas, fazendo palestra, dialogando com as pessoas, porque a gente não podia deixar que esse discurso vencesse, né? E aí é importante colocar que Lula ganhou em Campina Grande no primeiro turno, ampliou a margem de votação no segundo, a gente não parou um minuto de estar nas ruas, fazendo essa conversa com as pessoas, no ponto de ônibus, na esquina, na escola, em todos os lugares, porque assim, a gente demorou muito para chegar a determinados estágios da nossa democracia para deixar que ela fosse de novo vencida por um processo que se mostrou falho, e falho não só do ponto de vista da condução do país, mas de entendimento mesmo, né, do que é política pública, do trato com recurso público. Então, assim, foi um desafio para a gente. E a gente também levou isso para a Câmara, né, no sentido de ter mais mulheres, não só da minha eleição, mas é importante que a gente registre aqui, Campina Grande foi a segunda cidade do país que mais elegeu mulheres para a Câmara, né, nós saímos de 1 para 7, então é importante que a gente marque esse lugar. E aí não vou nem entrar no mérito se elas têm ou não outra relação política, já vem desse processo. Mas é importante que a gente marque a nossa chegada. E nesse movimento de chegada também a gente foi fazendo esse debate, né? Colocando cada vez mais a importância de termos mulheres, pessoas LGBTQIAP+, pessoas negras. Quando a gente chega na Câmara, a gente não chegou só, né? Outras pessoas também foram com a gente, inclusive daquilo que a gente construiu enquanto mandato, das nossas audiências públicas, das pautas de projeto. Então, assim, foram essas construções que nos permitiram fazer esse debate. Esse debate não só na tribuna, não só desse lugar da audiência pública ou das sessões, mas também junto à população campinense, que diz assim, eu encontro pessoas na rua, eu não concordo com o seu posicionamento ideológico, ou não reconheço o seu partido, mas eu sei que você tem coerência. Eu não concordo com isso, com aquilo, mas entendo que você tem um trabalho, entendo que tem uma importância. Então, é a gente, inclusive, ter essa capacidade de dialogar com o divergente, né, com o antagônico, mas ter a possibilidade de pontuar, mostrar dentro daquilo que a gente acredita o que é a realidade, o que seria o melhor projeto, né, para o país, para o Estado, para Campina Grande. Então, é um desafio, continua sendo, porque, de novo, Bolsonaro está inelegível, não significa necessariamente que os seus seguidores, que os seus eleitores estejam aí mudando de caminho, né? A gente também vai precisar continuar esse diálogo junto à população para mostrar ainda os equívocos, né, que é defendido a partir desse projeto. Jô, vivemos num período que é muito especial para Campina Grande, que é o São João. Sim. Dizem que os campinenses esperam 11 meses para que junho chegue. E, assim, muitas polêmicas envolveram o São João de Campinas esse ano, que, de fato, para mim está entre os 5 melhores eventos do país. Eu queria seu ponto de vista em relação a alguns embates que é travado entre imprensa, entre povo, associações e a prefeitura que promove o evento. Por exemplo, dizem que mais o Parque do Povo não é do povo, a área maior está destinada, os melhores locais estão destinados a quem pode pagar. Como é que Jô vê o São João de Campina? Os moldes estão corretos? A PPP é um caminho sem volta, isso é fato. Não vou falar nem da questão envolvendo Flávio José e Gustavo Lima. Mas como é que a senhora pensa o São João de Campina Grande? Tá. Vereadora, antes da senhora responder, deixa eu dar uma boa notícia. Diga. Nossa diretora Reni Cláudia me chamou ali e disse, Fábio, estica a entrevista até 14h15. Opa! A vereadora que estava no compromisso acabou chegando um pouco atrasada aqui, então a gente tem mais 15 minutos de entrevista. Coisa boa. Tá com moral com o Reni, viu? Ela é minha amiga antes de qualquer coisa. Mas vê só, Petrônio, é importante colocar o seguinte. Quando a gente foi acompanhar esse processo São João, tem algumas coisas que a gente precisa colocar antes, até o que vem a público, quando se fala do espaço que é para o público, é para o privado, essa coisa toda. O São João de Campina Grande, ano passado, teve um investimento por parte da Prefeitura de R$3 milhões para a empresa que foi geri-lo, né? Fazer a contratação, além, obviamente, das outras captações. Eu estou falando especificamente do que foi transferido do poder público, no caso da Prefeitura Municipal de Campina Grande, para o São João. Esse ano se vendeu a ideia de que o São João de Campina Grande seria a primeira vez que a Prefeitura não gastaria recursos, porque esse São João foi, né, passado a partir de um edital para uma empresa que teria o direito de explorá-lo. A empresa que ganhou esse processo para explorar o São João de Campina Grande por 2 anos, em tese, pagou à Prefeitura Municipal de Campina Grande R$350 mil. Pouco mais de 10% do que a Prefeitura investiu ano passado. Então, a gente já precisa começar a falar de recursos, porque é um lugar, primeiro, que é um espaço gigante,
né, para a exploração da festa. A gente tem que falar que o espaço, inclusive do ponto de vista da divisão na parte de trás, se vocês ainda não foram para o Parque do Povo, ou a parte de baixo, né, se melhorou em termos de infraestrutura, de decoração, porque comparado ao ano passado a gente não teve isso. Mas, ao mesmo tempo, também a gente viu que se criou a espécie de arena, a gente perdeu os principais símbolos, que é o São João de Campina Grande, que é a pirâmide, inclusive com o nome maior São João do Mundo, que é naquela imagem aérea que a gente tinha dos palcos, que fazia a filmagem, que aparecia na TV, que mostrava o maior São João do Mundo, hoje está coberto por uma marca de patrocínio, né? Você vai ver a decoração da cidade, você tem um balão de São João, e você tem uma bola com patrocinador. Você passa mais para frente, tem mais outro patrocinador. Não estou dizendo que a parceria público-privada seja ruim, mas ela não pode ser o elemento a ditar as regras, né? Porque a gente sabe, inclusive, que para escolha das atrações, para o layout, para a forma como está sendo pensado, o espaço de exploração do Parque do Povo passa toda também por essa lógica empresarial. E é importante que a gente coloque que, no decorrer do São João em Campina Grande, a gente já tem muita coisa paga. A gente já tem uma série de casas de shows, a gente tem, inclusive, essas atrações que estão no Parque do Povo, também estão nesse espaço. Então, por que a gente tem que preterir os nossos em nome disso? Por que a gente tem que destinar uma área tão grande, inclusive paga com valores que a gente tem que questionar aqui, inclusive, né? E no dia da abertura do São João, no dia 1º de junho, quando a gente foi, né, acompanhar ou dar uma olhada no que a gente estava recebendo nas nossas redes sociais dos vendedores ambulantes que não tinham ainda garantia de que poderiam vender os seus produtos, e é importante a gente colocar, já tinha havido uma redução do ano passado por conta da pandemia, e esse ano se reduziu mais ainda o número de ambulantes, e a gente precisa colocar, esses ambulantes, eles não estão lá de graça não, eles pagam inclusive para ter o direito àquele espaço, né? Competir, inclusive, com essas grandes marcas que colocou um bar gigante no meio do Parque do Povo, e eles vão ter que estar ali fazendo, até tendo perdas para poder vender algumas cervejas a mais. Então, assim, a gente precisa discutir toda a estrutura do São João. É importante que a gente tenha as atrações, aquilo que talvez traga público, se a gente considerar que os nossos não tragam, mas, assim, a gente não pode ficar refém somente disso. A gente não pode ter, inclusive, uma parte significativa do chão do Parque do Povo, que é público, né, ficando ao bel prazer do que é vendido ou não, né, de ingresso para o camarote. Quando a gente foi no dia 1º acompanhar a abertura, que seria com Juliette, Chico César, Geraldo Azevedo, a estrutura do camarote, ou a parte de camarote, estava bem na frente, assim, bem para frente do palco. Quando foi no outro dia, que inclusive ocasionou todo esse problema com o Flávio José, a estrutura de camarote estava lá depois do bar, que tem no meio do Parque do Povo. Então, assim, o uso do espaço do Parque do Povo vai ficar à disposição do quanto a empresa vende ou não. Então, isso precisa ser questionado, porque o espaço do camarote ele já é muito grande. E aí, volta e meia, a gente, enquanto vereador, inclusive, também tem acesso. A gente vai na parte de camarote, ela é muito grande, e você não precisaria nem daquela parte toda de front stage, né, que a gente considera, porque aí você já está meio que desvirtuando de fato o processo. Não estou dizendo que a gente não vai lá, que a gente não acompanha os shows, mas isso precisa ser questionado, sabe? E questionado principalmente com quem fica com horário limitado para não entrar no Parque do Povo, porque a depender da atração fecha logo a hora, e aí quem comprou, quem pagou, quem tem mais mobilidade, inclusive de ter ou não essa presença aqui à medida que você avança e que você recua esse gradeado, né? Então a gente precisa discutir de fato esse formato. É importante que a gente tenha parceria público-privada, nem sempre o poder público vai fazer tudo, mas essa não pode ser uma condição de você ditar todo o formato da festa. Hoje, se você olhar Campina Grande, ela é uma grande arena, a área do Parque do Povo, né? E aí não vai diferir, obviamente, de outras festas, que é o que, inclusive, a gente escuta muito de pessoas que vêm visitar a cidade, que dizem, mas isso aqui eu tenho na minha cidade, fulano vai lá, cicrano toca. Onde é que está o pé de serra? Onde é que tem essas coisas? A gente não tem uma pamonha vendida no Parque do Povo. Absurdo. Né? Então, é importante que a gente questione isso, né? Eu fui um dia, nós fomos, né, Juliana? Fomos convidados pela prefeitura, através da Associação Paraibana de Imprensa, e saí de lá convicto que o Parque do Povo não é mais do povo. Eu que brinquei muitas vezes lá, quando o Parque do Povo era Parque do Povo mesmo. O tempo voa, como a Juliana está me dizendo aqui, já são 14h06. Vereadora João Oliveira, como é que a senhora observa? Eu tenho uma outra coisa, tem gente aqui me dizendo que a senhora está sendo disputada a tapa lá, pelos partidos de Campina Grande. Estão me dizendo que o próprio partido do governador João Azevedo está de olho na senhora. Mas eu queria saber, a senhora está lá em Campina Grande, está vendo essa movimentação política, como é que a senhora está observando essa cena, essa possibilidade aventada
Inclusive ontem, só contextualizando, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, nos concedeu uma entrevista por telefone. Fizemos o programa ontem direto de São Vicente Seridó. É um projeto que a gente tem aqui, F5 na estrada. O presidente da Assembleia o presidente da Assembleia participou do programa por telefone e disse com todas as palavras que acredita piamente que o deputado Romero Rodrigues vai se filiar ao Republicanos. A senhora hoje se coloca no campo da oposição lá em Campina Grande. Romero Rodrigues seria bem-vindo ao campo da oposição? A senhora acha que ele tem coragem de abandonar o grupo Cunha Lima lá em Campina Grande? Eu não vou falar da coragem dos outros, né? Porque é muita audácia. Como é que minha parte. O que a senhora vê nessa... Eu tenho limites, Deixa eu mudar o adjetivo, então. Uma tendência. Eu só acho que ele sabe. A tendência talvez seja melhor, né? Mas veja, Fábio, Petrônio, Juliana, eu acredito que a gente, enquanto oposição hoje, né? Porque enquanto não tiver declarações disso, o ex-prefeito e hoje deputado federal Romero Rodrigues compõe a gestão do atual prefeito. Então, se não há um anúncio oficial, se não há esse rompimento de fato anunciado, então a gente tem que tratá-lo como um integrante dessa base. Inclusive, quando a gente está nos nossos debates na Câmara de Vereadores, a gente fala até dessa gestão de continuidade, né? Porque boa parte do secretariado, das pessoas que compõem, que estão lá na ponta executando as políticas públicas junto ao atual prefeito, vieram dessa relação, inclusive, né? Então, a gente fica nesse lugar. O que é que eu considero que seja importante? Primeiro que ele tem o direito e a possibilidade de escolher qualquer caminho que ele queira, até desse lugar que ele ocupa hoje, e de sair também desse processo eleitoral em Campina Grande, né, desse lugar de mandatário enquanto prefeito, muito bem avaliado pela população. E aí eu encontrei com ele semana passada, acho, na atividade que a gente teve do Tribunal de Contas do Estado, dizendo, e aí, como é que é ser citado e ser lembrado sempre para essa possibilidade de disputar de novo eleição em Campina Grande? Ele disse, eu acho que é muito importante, da mesma forma como você é citado, coloca aqui que a gente tem feito um trabalho e a população de Campina Grande reconhece. Agora, mais que isso, a gente precisa avaliar. Então, eu acredito que é muito isso, sabe? Vai caber a ele, em algum momento, essa escolha, se de fato vai ser ou não candidato, mas, ao mesmo tempo em que isso acontece, se vai ser uma decisão pessoal e depois coletiva das pessoas que o cercam, a gente, enquanto hoje, que está na oposição, tem que construir o nosso caminho, independente de Romero estar aqui ou não, porque ele pode, em algum momento, depois nem chegar, né? Ventilar, como aconteceu até em outras construções, em que ele poderia ser candidato a governador e acabou não acontecendo, né? Então, é importante que a gente, que está hoje, de fato, nesse campo de oposição, construa, que tenha as alternativas a partir dos nomes até que se apresentam e que estão aí configurando para que a gente, de fato, não dependa de um ou outro elemento que talvez não aconteça, né? Vereadora, Campina Grande, nos últimos 20 anos, para ser generoso, sempre foi comandada por oligarquias. Coronelismo, e aí sem demérito a palavra coronelismo, né, querendo empichá-la nos que comandaram e comandam Campina Grande, Vitais do Rego, os Cunha Limas. Campina está mudando o conceito, o eleitor de Campina Grande, o campinense, está mudando o conceito na hora de escolher o seu governante. A senhora percebe isso, tanto pela formação da última eleição da Câmara dos Vereadores? Há essa concepção, ou Campina parece que o campinense, a campinense, tem essa tendência de escolher pelas famílias tradicionais? Claro que não é exclusividade de Campina Grande, acontece isso em muitas grandes cidades brasileiras. Uhum. Mas Campina está tendo essa ruptura ou ainda está longe? Então, a gente tem uma briga eterna aqui do nosso gabinete, né? Se Campina é essa cidade conservadora ou não. Conservadora aí nos costumes, né? Inclusive de ter esses representantes que partam desse lugar de referência que são as suas famílias. Tem algumas pessoas que dizem assim, a gente tem momentos em que Campina consegue fazer essa ruptura, mas a depender do contexto volta com muito mais força. A gente passou 8 anos por uma cidade que não era governada por um Cunha Lima direto, né? Se a gente for olhar assim, falando aí da gestão do prefeito Romero Rodrigues, e aí a gente retoma com Bruno Cunha Lima, que já vem para um processo de reeleição, que já ventilou-se, inclusive, que ele pode ser candidato a governador, passou por uma disputa de governo do Estado, em que os principais opositores, né, hoje ao governador João Azevedo, são de Campina Grande, são ligados a oligarquias. Então, assim, Campina Grande, mesmo desse ambiente da política, em que a gente tem, às vezes, esses respiros, a gente ainda está muito ligada a esse lugar da política que tem um nome, e um nome familiar.
E eu costumo dizer que foi uma das principais dificuldades assim, para a gente, quando chega na política, e principalmente de uma pessoa como eu, que tem uma outra origem, que tem uma outra vertente familiar, que não passa por esse lugar da política, a gente acaba tendo mais percalços, né? Mas eu acredito que a gente consegue pensar a médio e longo prazo e, sim, outras possibilidades. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com o resultado nas urnas para a nossa eleição em 2020, né? Algumas pessoas diziam assim, nossa, que bacana, é a primeira mulher negra, mas é uma mulher negra que é filha de uma mulher negra, trabalhadora doméstica, semi-alfabetizada, e essa coisa toda que dá exatamente a outra margem desse lugar que é a política. Então, é importante que até a nossa chegada lá também sirva de exemplo, de inspiração para que outras pessoas possam chegar. Mas é importante que a gente preze, assim, infelizmente essas coisas não vão acontecer dentro do tempo que a gente gostaria que acontecesse. A gente vai fazendo aí esse avançar, eu acredito que a gente pode ir melhorando isso. Eu acredito que o resultado direto desse processo de 2022, da eleição do próprio Lula, inclusive, para Campina Grande, ganhar no primeiro e ampliar a votação do segundo turno, também pode ser um indício, né, de que a gente consegue fazer esse debate mais internamente em Campina Grande. Para além desse estereótipo político de direita e esquerda, a gente tem essa possibilidade de fazer esse debate. E eu acredito, inclusive, que a gente pode ter muito mais representações. A gente tem feito um estímulo aí para que outras mulheres, outras pessoas que estão para além desse modelo político, né, familiar, oligárquico, branco, hétero e, acima de tudo, masculino, possa ser substituído por aquelas pessoas que, de fato, estão na ponta, que sentem a ausência das políticas públicas, que vivenciam os problemas da cidade e que teriam mais condições de colocar. Mas é importante também que a gente coloque que, no espaço legislativo hoje de Campina Grande, a gente não tem muitas pessoas com sobrenome, se a gente puder pensar dessa forma. Um avanço seria... Essa disputa ela está mais para o campo do executivo. Então, eu acredito que a gente teria um sinal aí de ruptura com esse modelo se, de repente, a gente tivesse aí um outro nome figurando como 2025, aí ocupando o executivo em Campina Grande. 14h13 terminou. Ainda não a entrevista, mas terminou. 5-2, deu o esperado. Nunes Marques votou contra a tese de acusação, ou seja... Ele votou favorável a Bolsonaro, Alexandre de Moraes votou em seguida, 5-2, parada definida, o capitão Messias está fora das disputas eleitorais, pelo menos até 2030. Muita gente comemorando nesse momento. Muita gente comemorando. Vereadora, 14h14, eu tenho uma pergunta importante, queria que a senhora emprestasse o seu olhar para a gente que está aqui em João Pessoa. 1 minuto, né? 1 minuto. Como o campinense está acompanhando essa união entre Veneziano e o Grupo Cunha Lima? Eita! O campinense está aceitando ou não? Vamos marcar outra entrevista, porque, olha, só essa aí dá mais meia hora de debate. Porque, assim, é uma aliança, além de pouco improvável, porque, de fato, pouco provável, a gente não esperava isso. Apesar de que na política tudo é possível, mas são grupos familiares que, inclusive, historicamente foram fortalecidos nesses campos de diferença, inclusive de oposições. Quando se começou a ventilar essa possibilidade de unidade, a gente viu o que foi na cidade, só se falava disso, do calçadão, nos pontos de ônibus, em todos os lugares, era como é que pode, né? Como é que pode? Como é que de repente a gente tem essa ruptura desse processo histórico? Agora ninguém entende mais ninguém, porque a gente sabia que pelo menos um determinado grupo era, sim, oposição a uma determinada família. Então, as pessoas ainda estão se adequando, inclusive, né? Até porque desse lugar que ocupam hoje Veneziano e Bruno Cunha Lima, tem sido o Veneziano o principal veículo junto ao governo Lula para Bruno, que é historicamente bolsonarista, inclusive faz questão de afirmar esse lugar e que tem sido essa porta de entrada para muitas das ações do governo federal para a cidade de Campina Grande. Se ela é pontual, aí é outra questão, né? Então, aguardemos. Difícil, Campinense 13, o cara tá junto, né? Flamengo e Vasco. É a mesma coisa. É complicado o torcedor do 13 vestir a camisa do Campinense. É verdade. É isso mesmo. Eu, como boa raposeira, não faria isso. Vereadora de Oliveira. Mas eu sou daquele tempo que pensa o seguinte, vereadora. Quem quer pegar a galinha, não deixou.
Vereadora Jó Oliveira, obrigado pela sua presença aqui em estúdio. Tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar muito pela frente. Sucesso e vou repetir o que disse. Sou seu fã. Gosto muito do seu trabalho. 2. Obrigada, Fábio, Petrone, 3, Juliana, né? Coxinha, Reni, todo mundo aqui pelo espaço. Me perdoe, inclusive, a gente estourar um pouquinho o tempo da outra programação, mas o trânsito aqui na capital, né, não me ajudou a chegar nas 13h30. E fico muito feliz, estou à disposição no momento em que precisarem, estamos a postos. Muito obrigada. Valeu. Ju, a palavra final é que fica. Ministério da Fazenda publicou portaria que cria novas regras para compras internacionais. Lembra das comprinhas de Shein, AliExpress, etc? Natal, né? Isentos de taxação, aquelas comprinhas de até $50. Vamos lá, meu povo. Bom final de semana, um cheiro e até segunda-feira. Pepa Torres, chegou a sexta. Quem sabe um dia a Paraíba não tem sua Benedita da Silva. Olha aí. Gostei, Pepa. Gostei. Profetiza, né? Profetiza. Gente, pedir pra você, primeiro agradecer pela audiência, dizer pra você não desligar o seu rádio. Vem muita música boa aqui na Pop com o Rafael Bambam com Tarde Pop. Mais informações, mais jornalismo aqui na rádio. 18 horas com Heron Cid, o Alisson Bezerra e equipe com Hora H. Amanhã às 6 da matina. Adelton Alves, Edmilson Pereira e Luciano Coxinha comandam o Paraíba agora. Vamos terminar o programa ao som dessa música aqui no Cabo, Coxinha, porque tem muita gente comemorando, tem muita gente alegre, tem uns tristes. Juliana tá alegre, vai tomar todas hoje. Tchau, Paraíba, até segunda! Na hora do Jair, eu quero Jair embora. Arruma suas malas, tá no pé e vá-se embora. Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação.